a gente falou na última aula, tinha a aula de rotinas, na verdade, era uma aula que tinha duas partes, mas eu resolvi fazer essa aula um pouco mais devagar, para a gente ir vendo bem, com bastante detalhe, cada ponto de tudo, para que a gente não tenha muita dúvida quando terminar a aula. Como sempre, eu queria que vocês interrompessem na hora que vocês tivessem dúvida, ok? A gente vai falar, então, agora um pouquinho sobre transfusão de emergência, certo? A transfusão de emergência é uma situação em que todo mundo que trabalha diretamente com o paciente, então equipe assistencial, e principalmente quem trabalha em serviço transfusional, tem que estar preparado para saber o que fazer, como fazer, quando fazer, né? Que talvez esse seja esse o maior desafio que a gente tem na situação da transfusão de emergência. Mas a gente tem uma legislação que nos dá um caminho, né? E a nossa legislação, a Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde de 2017, coloca que a gente tem algumas condições básicas para a transfusão de emergência. A primeira condição básica, que é sempre avaliada pela equipe assistencial, então pelo médico que está assistindo o paciente, é que o quadro clínico do doente tem que justificar a emergência. Isso é, quando o retardo no início da transfusão coloca em risco a vida do doente. Vamos dar um exemplo, um paciente politraumatizado que chega com choque hemorrágico, uma paciente com hemorragia pós-parto instável. Então, geralmente, essa transfusão de emergência está associada com quadros de hemorragia grave. De vez em quando, eu acho que todo mundo já passou por essa, nós recebemos solicitações de transfusão de emergência fora do padrão. A que mais me chocou, na verdade, foi uma solicitação de transfusão de emergência dentro do HU, em que a médica queria uma transfusão de emergência de plasma, porque ela estava com pressa para passar o catéter. Imagina, né? Então, assim, não sei o menor sentido. A gente conversou com a médica. Infelizmente, não foi uma conversa muito fácil, porque a pessoa que estava cuidando do paciente insistia que era uma emergência, porque o médico daqui a pouco ia embora. Mas a gente nunca pode colocar o paciente em risco pela falta desse entendimento que é a transfusão de emergência, sabendo que uma transfusão de emergência é uma transfusão um pouco mais arriscada que outras transfusões, porque eu não vou ter terminado de fazer todos os meus testes. E a nossa portaria também coloca, eu acabei não trazendo aqui, que se por um acaso o médico pedir uma transfusão de emergência fora do padrão, ele vai ser responsabilizado por qualquer evento adverso que aconteça com aquela transfusão. Isso está previsto na nossa legislação. Então, a equipe também tem que ter ciência quando que pode solicitar uma transfusão de emergência. E a nossa portaria também fala que o médico tem que registrar essa solicitação de emergência de alguma forma. E nós, aqui no EMOSSE, temos o padrão, que é uma declaração de responsabilidade médica para transfusões em situações especiais, presente no rodapé da requisição de transfusão, em que o médico fala que o atraso da transfusão pode acarretar risco de vida para o doente e que ele espera, sim, que a transfusão seja liberado ainda com os testes em andamento. E todo o comitê transfusional tem que ter balizado, e isso também está previsto pela nossa legislação, que a gente pode, sim, liberar a transfusão de emergência, mesmo sem ainda a assinatura no papel. Por quê? Porque a vida do paciente não pode estar abaixo da burocracia, né? Então, o Comitê Transfusional do EMOSSE, o Comitê Transfusional da MEAC, do HU, que são as três instituições que eu trabalho, colocaram que sim, o médico pode fazer a solicitação verbal de transfusão de emergência e que ele vai ter apenas que assinar depois essa burocracia, né, fazer a requisição de transfusão, assinar no campo de responsabilidade antes de deixar o plantão. Então, se um médico ligar para a gente e falar é uma emergência, eu quero sangue agora, eu vou assinar o termo de responsabilidade, a gente vai liberar e vai depois solicitar o preenchimento da requisição de transfusão de forma adequada. Então, isso é muito importante. Essa brecha existe, sim, na legislação, mas se vocês não tiverem isso determinado ainda pelo Comitê Transfusional de vocês têm que trabalhar para que isso aconteça. Ok? Então, a solicitação verbal salva a vida, sim, e nós temos que estar preparados para fazer isso dentro da legislação, inclusive, ok? A gente tem
essa requisição de transfusão com esse termo é o termo da requisição de transfusão do Hemócio, mas que está replicado nas nossas agências transfusionais, às vezes, no sistema informatizado de cada local. Então, aqui, por exemplo, a HUIMEA, que a gente tem um sistema informatizado chamado Master, em que o médico solicita a requisição de transfusão e vai ter as mesmas informações que tem na nossa requisição de transfusão. E o primeiro item aqui da declaração de responsabilidade médica é que o médico autoriza a transfusão antes da conclusão das provas pré-transicionais, em virtude da situação clínica do paciente, caracterizando situação de transfusão de emergência. E que o médico está ciente dos riscos que podem estar submetendo o paciente e, mesmo assim, concorda e pede que a gente tome essa atitude. A nossa legislação também fala que eu tenho que colher a amostra assim que possível, porque às vezes essa solicitação verbal vem sem uma amostra, né? Então, às vezes vem sem amostra porque não conseguiram acesso, às vezes vem sem amostra porque o paciente está chegando e ainda não conseguiram coletar e identificar aquela amostra, mas a gente vai sempre se preparar para liberar. E a nossa legislação também coloca, como eu coloquei em outras aulas, que a definição de qual hemocomponente a ser liberado é também uma responsabilidade do comitê transfusional de cada instituição. Então, para os nossos comitês transfusionais, a mulher com menos de 50 anos e as crianças vão receber concentrado de hemácia ORHD negativo. E esse é um ORHD negativo bem cuidado, certo? É um C grande negativo, E grande negativo e QEL negativos, certo? Eu não tenho esse concentrado de hemácia na minha agência transfusional. Se eu não tenho e não estou na frente de uma situação de emergência, eu vou me ajustar, né? Então, eu vou pedir para que eu tenha esses concentrados de hemácia em estoque, porque todos nós teremos a possibilidade de atender esses tipos de paciente. É uma emergência, já estou na frente de uma emergência, e eu não tenho esse concentrado de hemácia, eu tenho um que seja C grande positivo, ou E grande positivo, ou QEL positivo, RH negativo, O negativo, eu vou liberar esse, que é melhor liberar esse do que não liberar nenhum, e é melhor liberar um O negativo com algum desses antígenos positivo do que liberar um O positivo, RHD positivo, para uma mulher com menos de 50 anos ou crianças, certo? Em outros contextos, nós faremos ORHD positivos. Então, para homens, mulheres acima de 50 anos, a nossa rotina é liberar O positivo. Qual é esse concentrado de O positivo que a gente vai liberar? Houve uma mudança recente por conta de 2 eventos de transfusão de emergência em que os pacientes eram imunizados. E nós soubemos depois apenas da transfusão, né? Então, foi definido que tentaremos sempre liberar para esses pacientes CH E grande negativo, C pequeno negativo e QEL negativos, que são os antígenos mais imunogênicos depois do D, ok? Gente, alguma dúvida até agora? Alguém quer fazer algum comentário? Essa conduta está ajustada na agência de vocês? Não? Vou para frente. Doutora. Oi, pode falar. Não, só uma situação que aconteceu, para a senhora poder comentar aí. É uma emergência de um RN, certo? Uhum. Aí tudo bem, foi atendida. Porém, na agência falaram que não estão conseguindo acesso para poder fazer, né, a tipagem, o protocolo posterior. E aí? Não entendi o que não está conseguindo acesso, gente. Pois é. Me informaram ontem essa situação para poder fazer a tipagem. Conseguiram coletar a amostra, é isso? Isso, não conseguiram. Mesmo depois da transfusão, né? Não estão conseguindo. Vamos ter que continuar tentando até a gente conseguir, ok? Nós temos que fazer os testes, né? Então, não existe uma opção de não fazer. E aí, lembrar que a gente não precisa de um tubão, né? E com certeza esse RN deve estar colhendo exame para testes laboratoriais, né? Amostras para testes laboratoriais. Então, se estão colhendo para testes laboratoriais, também vão conseguir coletar para a gente. Aí eu vou fazer só um parênteses aqui, muito importante. Gente, a gente não pode nunca pegar a amostra coletada para outro fim
para utilizar nos testes pré-transfusionais, certo? Então, é só porque a gente, né, lembrou do laboratório aí no meio do caminho, nós somos proibidos pela nossa legislação de utilizar a amostra do laboratório para fazer os testes pré-transfusionais. Eu sei que às vezes existe uma tendência para a gente, bichinho, vou furar o bichinho de novo, vou furar o neonato de novo, sim, porque a gente tem um risco muito grande de identificação inadequada de amostra para teste laboratorial. Na verdade, assim, não é que eu diga muito grande, é maior do que a nossa coleta para os testes pré-transfusionais. Então, nossa legislação coloca que eu não posso usar essas amostras coletadas para outro fim para fazer meus testes pré-transfusionais. Eu não coloquei isso na rotina, eu deveria ter colocado, na próxima vez eu vou ajeitar essa aula para colocar, mas é importante que todos nós saibamos disso, não é permitido pela nossa legislação. Por quê, gente? Primeiro, porque a identificação geralmente é menos agressiva, vamos falar dessa forma, né? A gente tem todo um cuidado para identificar aquele paciente quando a gente vai coletar para os testes pré-transfusionais, porque a gente entende que um erro nesse processo pode ser fatal para o paciente, né? Quem está coletando exame para o teste laboratorial, infelizmente, não tem o mesmo cuidado. O que vai acontecer? O exame saiu muito fora do padrão, vão lá e coletam uma nova amostra. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de olhar que a nossa amostra é uma amostra melhor. Quem trabalha em hospital sabe que existe uma forma diferente de identificar. Os laboratórios geralmente têm uma conduta um pouco menos detalhada na identificação do doente. Ele vai lá e fala assim, como é seu nome? E aí eu já estou achando bom isso, né? Porque eu já peguei, por exemplo, paciente que teve a amostra identificada, a menina era, vamos falar, Rejane da Silva, foi identificada como Maria de Souza, um nome que não tem nada a ver, simplesmente porque a identificação no laboratório foi inadequada. Então, não podemos nunca utilizar essas amostras que foram coletadas para exames laboratoriais para a gente usar no teste pré-transfusional. Por mais, eu acho que tentado que a gente fique, às vezes, porque o acesso é ruim, porque vamos judiar, né? Vamos coletar mais sangue, a gente vai, sim, entendendo que essa é uma segurança muito importante para o nosso paciente, né? E para o nosso processo inteiro, ok? Então, vamos continuar. E aí eu tenho também, né, como eu falei, tem na legislação essa orientação que o hemocomponente a ser utilizado depende de uma definição do Comitê Transfusional. Então, aqui no Ceará, o plasma que utilizamos na transfusão de emergência é um plasma que hoje é utilizado no mundo inteiro. Ninguém mais usa, né, os países desenvolvidos não usam mais plasma AB para transfusão de emergência. Usam um plasma do grupo sanguíneo A, que simplesmente por ser A, vai ter compatibilidade em torno de 80% da população. Então, lembrando que quando eu sou A, eu tenho um único anticorpo, que é o anti-B, no meu plasma, ok? Quando o paciente é O receber um plasma A, esse plasma A é compatível. Quando o paciente é A recebe o plasma A, obviamente, esse plasma é compatível. E aí sobram os pacientes B e os pacientes AB. Posso usar esse plasma A nesses pacientes? Posso. Por que que eu posso? Eu posso porque esse plasma A foi um plasma selecionado, com uma quantidade pequena de anti-B. Então, se eu tenho uma quantidade pequena de anti-B, o risco de ter qualquer complicação para o receptor é praticamente inexistente, e a gente já tem isso muito claro na literatura. Então, nós usamos esse plasma A com baixos títulos de anti-B, que no nosso plasma a gente vai enxergar com uma etiquetinha. Vai ser plasma A, PTM sem ABO. Esse PTM sem ABO foi um nome que a gente criou, que nada mais é do que protocolo de transfusão maciça no paciente que eu não tenho ainda a tipagem sanguínea. Eu fiz a tipagem dele, meu paciente é AB. Posso usar esse plasma? Não, certo? O plasma A, PTM sem ABO, só pode ser utilizado quando eu não sei o grupo do doente. O que significa isso em termos práticos? Eu tenho sim que ter plasma B na minha agência transfusional, apesar de ser um plasma que eu utilizo muito pouco, porque menos de 4% da nossa população é AB. Mas eu tenho que ter, porque meu paciente AB, que eu sei que é AB, só vai poder receber plasma AB, ok? Alguma dúvida aqui, gente? E aí, se for uma criança
com menos de 10 anos, menos de 35 quilos. Na verdade, a gente expande um pouquinho aqui, até mesmo adolescentes. Vamos usar o plasma B. E qual é o CRIO? O CRIO, eu vou usar CRIO O ou B para adulto. Tá aqui, tá errado, gente, né? Mas tudo bem. CRIO O ou B para adulto. E quando é criança, eu vou usar o CRIO AB, certo? Esse CRIO AB, como a gente viu na outra aula, está previsto pela legislação que eu use quando a criança for AB com menos de 10 anos ou menos de 35 quilos, ou quando for uma criança nessa idade, né, menos de 10 anos ou menos de 35 quilos, que eu não sei o grupo sanguíneo ainda. Então, para cuidado para aquela criança, eu vou usar o CRIO AB, que é o CRIO compatível para qualquer grupo sanguíneo. Alguma dúvida? Crianças, então, a menos de 18 anos, podem colocar. Vou usar plasma AB e CRIO AB, certo? Ok? Aqui a gente vai pecar um pouquinho pelo excesso. E aí, o envio da bolsa, eu transfundi, é uma transfusão de emergência. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os meus testes. Porque, meu paciente já tomou 3 concentrados de hemácia, eu vou fazer a PAI, vou fazer a prova de compatibilidade dos 3 concentrados de hemácia. Por quê? Porque eu preciso saber se aquela transfusão que eu liberei é uma transfusão que vai dar problema. E, às vezes, a bolsa está na metade e o médico fala, não vale a pena o risco, o médico mesmo suspende quando a gente informa para ele que deu problema nos testes. Então, não podemos nunca deixar de fazer os testes pré-transfusionais, por mais que a bolsa já tenha ido, ok? Isso é muito importante. E é muito importante que a gente se prepare para a transfusão de emergência, né? Eu estou com débito aqui no HU e na MEAC, porque a gente já fazia há algum tempo as simulações de transfusão de emergência. E esse ano a gente não fez ainda, né? Mas essas simulações são muito importantes para a gente criar confiança para atendimento desses pacientes e que a gente possa também ver quais são as dificuldades para uma liberação mais rápida daquele hemocomponente. E qualquer alteração que for encontrada nos testes, o médico do paciente vai ser avisado e, claro, que o hemoterapeuta vai ter que ser avisado. Então, lembrando sempre que aqui no HU-IMEA, que a gente tem um médico sempre no sobreaviso, e aí, independente, vai ter um médico no plantão do Hemoce, para quem não tem contato com o médico responsável técnico, ok? Então, sempre vai ter um hemoterapeuta no estado para ajudar a conduzir os pacientes. Nós temos que nos preparar para emergência, eu já falei isso, não falei? Nós temos que estar preparados psicologicamente, né? E temos que estar preparados na nossa rotina. E durante as nossas simulações de emergência aqui no HU e na MEAC, a gente percebeu algumas coisas. E uma das coisas mais importantes que a gente percebeu é que nós deveríamos já ter o componente retipado, com TAD ou cumbis direto avaliado, com a etiqueta de transfusão, com a etiqueta de transfusão de emergência e com segmento identificado, para liberar esse primeiro hemocomponente rapidamente. Então, antes de a gente fazer esse ajuste, a gente tinha uma liberação demorada da primeira transfusão. A gente chegou a liberar em 14, 15 minutos o primeiro concentrado de hemácia nas primeiras simulações. E esse é um número que não é legal, porque a gente realmente precisa ser rápido nesse momento, né? E aí a gente percebeu que quando eu já preparo os primeiros componentes, os primeiros concentrados de hemácia para essa liberação emergencial, eu consigo reduzir esse tempo para mais ou menos 4 minutos. E não tenho dúvida, os 10 minutos que a gente ganhou aí, com o preparo prévio da agência transfusional, pode ser a diferença entre a vida e a morte do paciente. Quem já viu o paciente com hemorragia grave sabe que cada minuto faz diferença, gente. Vocês não sabem? Às vezes é um sangramento tão desesperador que está todo mundo batendo cabeça, mas a agência transfusional não pode fazer isso. A agência transfusional tem que estar preparada para dar o atendimento para aquele paciente, né? Brincam aqui dentro do complexo do HU e da MEA que eu sei de todos os casos. Dona Denise sabe tudo o que acontece. Na verdade, as transfusões de emergência, geralmente eu fico ciente, sim. Ou porque, mesmo quando eu não estou no sobreaviso, tem no grupo a informação, tem um médico entrando em contato, né? Então, eu fico sabendo realmente. E a gente concentra esses atendimentos. Então, é mais fácil nós estarmos preparados para esse atendimento do que a própria equipe assistencial. A equipe assistencial tem um rodízio muito maior, o paciente sangra em vários locais, né?
né, em várias enfermarias, centros cirúrgicos, no caso MEAC, centro obstétrico, na emergência. Então, a equipe assistencial acaba vendo menos a transfusão emergencial do que nós mesmos. E nós precisamos dar uma resposta rápida para esses pacientes, certo? Um dos maiores sofrimentos, eu acho que eu conversei com vocês na outra aula sobre isso, foi que há um tempo atrás, logo que eu cheguei na MEAC, eu acho que a Lido talvez até lembre desse caso, houve uma transfusão de emergência, houve, na verdade, uma hemorragia pós-parto, que chegou pela emergência, foi para o centro cirúrgico, e chamaram a agência transfusional, e quem estava no plantão ficou do lado de fora do centro cirúrgico, a gente não entra no centro cirúrgico, né, esperando a amostra. E a pessoa ficou do lado de fora do centro cirúrgico quase 1 hora, e a amostra nunca chegou. O paciente foi a óbito, e ninguém acionou o protocolo de transfusão de emergência. Então, nós temos, sim, responsabilidade de divulgar para a equipe assistencial o que é a transfusão de emergência, quando ela deve ser acionada e como ela deve ser acionada. É muito fácil a gente organizar isso no IJF, por exemplo, que é o Centro de Referência de Trauma do Nordeste. Recebe transfusão de emergência o tempo inteiro. Eu acho que talvez o HGF esteja ali no mesmo patamar, tem muita transfusão de emergência, então normalmente a equipe assistencial está ciente de como avisar que um protocolo precisa ser aberto. Mas nesses locais que a gente tem menos transfusão de emergência, é importante o nosso papel também para divulgação. Conversar com o comitê transfusional e falar assim, comitê transfusional, você precisa avisar como faz isso, né? Então, esse papel educacional também tem que partir da agência transfusional, certo? E aí eu preciso estar preparada. Falei que só, mas no final das contas eu preciso me preparar. E eu vou detalhar cada ponto, certo? Toda vez que a gente recebe um concentrado de hemácia e eu peço uma transfusão de emergência, tem um único teste que é obrigado pela legislação. Qual é o único teste que eu tenho que fazer antes do meu concentrado de hemácia sair pela porta da minha agência transfusional? Retipar a bolsa. Retipar a bolsa. Não posso nunca, meu povo, liberar qualquer concentrado de hemácia sem retipar a bolsa. Então, eu já sei que eu preciso fazer. Por que eu não faço antes? Então, vamos nos preparar para a transfusão de emergência. Então, eu vou fazer uma retipagem do concentrado de hemácia antes, para eu poder estar preparada na hora que esse paciente chegar. A outra coisa, que foi um evento que aconteceu relativamente recente em uma agência transfusional, foi a gente liberar uma transfusão de emergência, a bolsa estava retipada, estava tudo bonitinho, mas a bolsa tinha cumbi direto positivo, tinha TAD positivo. O que acontece quando a bolsa tem TAD positivo e eu vou fazer uma prova de compatibilidade? Vai ser incompatível. Imagina o desespero de eu ter liberado uma bolsa, né, um concentrado de hemácia para uma transfusão de emergência, e na hora que eu termino de fazer meus testes, eu vejo que a bolsa é incompatível. E foi o que aconteceu com toda a equipe dessa agência transfusional. Ficou, meu Deus, eu liberei uma bolsa incompatível. E no final das contas, era um TAD positivo. Para que esse estresse? Vamos também nos preparar para deixar a bolsa TAD negativo para aquela transfusão de emergência. Então, vou retipar a bolsa, porque é o único teste que é obrigatório antes de sair a bolsa para a transfusão. Vou fazer meu TAD para eu não ter uma surpresa desagradável de a bolsa ser incompatível, ok? Então, faço, coloco minha etiquetinha de transfusão, que todo mundo está acostumado, com os dados do componente. Eu não tenho os dados do paciente ainda, mas eu sei o número da bolsa, eu sei a tipagem, eu sei quem fez o teste, então eu vou anotar tudo que se refere ao hemocomponente na etiqueta de transfusão. E a nossa legislação também obriga que eu coloque uma outra etiqueta nesse concentrado de hemácia, que é a etiqueta de transfusão de emergência. Então, toda agência transfusional tem que ter etiqueta de transfusão de emergência para ser anexada a essa bolsa que vai para uma transfusão emergencial. Essa etiqueta é fornecida pela hemócia, assim como a etiqueta de transfusão, e ela vai estar anexada à bolsa. Retipei, fiz o TAD, coloquei minha etiqueta de transfusão com os dados do hemocomponente, coloquei minha etiqueta de transfusão de emergência para a bolsinha estar pronta na hora que eu preciso que ela seja liberada. E tem uma coisinha mais que a gente precisa fazer, que a gente viu na outra aula. Eu preciso guardar um segmento da bolsa. Não preciso?
eu preciso ter esse segmento guardado pelo nosso protocolo 10 dias. Então, eu preciso desse segmento também identificado para fazer os testes e guardar esse segmento posteriormente. Então, a gente também tem a rotina de já identificar o segmento da bolsa, para na hora que a gente precisar refazer alguma coisa, né, nesse período de 10 dias, eu já tenho o segmento identificado. Eu não precisar fazer isso na agonia da liberação de uma transfusão de emergência, certo? Então, a gente está se preparando para essa situação da transfusão de emergência. E aí eu peço, por favor, inclusive as agências que devolvem com 10 dias, que devolvam essas bolsas que foram preparadas para a transfusão de emergência com prazo de 15 dias. Por que 15 dias? Porque são bolsas muito preciosas, né? E às vezes a gente acaba usando em paciente que nem precisaria utilizar, porque a gente deixou mais tempo na agência transfusional. E HGF, JF, que tem uma rotina gigantesca de transfusão de emergência, precisam dessas bolsas para poder dar continuidade ao seu protocolo. Então, a gente vai ter todo o cuidado de poder devolver para mandar para as agências de alto fluxo que precisam o tempo inteiro de bolsa preparada para a transfusão de emergência, porque o rodízio dessas bolsas, às vezes, é diário. Preparei uma hoje, já saiu, e aí eu vou preparar outra posteriormente, porque a gente tem muita transfusão de emergência lá. Alguém está com alguma dúvida, gente? Doutora Denise, bom dia. Bom dia. Sou eu, Edilane, aqui do IAS. Oi. Me tira uma dúvida, porque hoje em dia a gente não faz mais o cumbis de bolsa de retipagem de recém-nascido. Pronto. Por que eu faço o cumbis direto da bolsa? Qual é a razão de eu fazer? A única razão de eu fazer um cumbis direto da bolsa é para que eu não tenha o susto de ser uma bolsa incompatível. Esse concentrado de hemácia vai causar problema para o paciente? De jeito nenhum, certo? Não causa problema nenhum para o paciente que receba uma bolsa com cumbis direto positivo. O problema realmente é nos nossos testes. Então, se eu não faço prova de compatibilidade para uma transfusão no neonato, que a gente vai ver já já que a gente não faz, né, porque a gente não precisa, na grande maioria das situações, por que eu vou ficar fazendo cumbis direto da bolsa se não vai trazer prejuízo para o paciente, certo? Então, é simplesmente não há necessidade. A única razão de eu me preocupar com o cumbis direto positivo da bolsa é porque na hora que eu faço a prova de compatibilidade vai dar incompatível. Não tem risco nenhum para paciente nenhum ter uma cumbis direto positivo nessa bolsa. Ok? Beleza? Deu para entender? Essa dúvida era só porque a gente, aqui no IAS, a gente tem aquele protocolo do anticorpo materno, e aí, a partir da terceira bolsa, a gente já não faz mais nada. Aí eu fiquei com aquela dúvida. Pronto, é porque não vai causar diferença nenhuma para o bebê, certo? Nossa preocupação seria só a prova incompatível, mesmo que a gente teria que trabalhar para ver o que está acontecendo, se a incompatibilidade foi o cumbis direto da bolsa, se a incompatibilidade foi halo anticorpo, né? Então, é só um cuidado a mais. A situação mais para o neonato não faz diferença, ok? Tanto que o TAD não é um teste padrão para qualquer doador de sangue. A gente não faz isso de rotina, né? Certinho? E aí, esses cuidados todos, a transfusão de emergência, todo mundo entendeu? Como que é o concentrado de hemácia que eu separo para mulheres com menos de 50 anos e crianças? É O, RHD negativo, C grande negativo, E grande negativo, é grande, QEL e negativo. Né? Negativo. Perfeito. Então, para mulheres com menos de 50 anos, O negativo, C grande negativo, E grande negativo, QEL negativo. Retipo, faço TAD, coloca etiqueta de transfusão, coloca etiqueta de transfusão de emergência, identifico o segmento, não usei 15 dias para validade, vou mandar de volta para o Hemoce. Como que eu faço, como é que eu separo o concentrado de hemácia para mulher acima de 50 anos e para homens? Qual vai ser o concentrado de hemácia? O positivo, C pequeno negativo, E grande negativo, Grande negativo e QEL negativo. Perfeito. Retipo CH, faço TAD, etiqueta de transfusão de emergência, identifico o segmento e deixo meu concentrado de hemácia bonitinho, para quando uma situação de emergência chegar, eu estar preparada para atender. Ok?
Nós temos o luxo de fazer isso, meu povo, porque nós temos 100% dos nossos doadores fenotipados. Então, isso não é uma rotina de procurar fenotipagem que eu saiba em qualquer lugar do mundo, mas nós temos esse luxo. Então, vamos aproveitar, né, para a gente não ter surpresas depois, certo? E nós temos que também ter um padrão de atendimento. Eu não sei se vocês têm percebido em todas as agências transfusionais um cuidado diferenciado com as requisições de transfusão, né? Antes, na grande maioria das agências, a gente tinha o padrão de receber a requisição de transfusão e atender. Não era assim que a gente fazia? Por quê? Porque o médico pediu, a gente faz o que o médico pediu. E a gente mudou isso já há alguns anos no Ceará, e recentemente a gente tem cobrado essa mesma conduta para todas as agências transfusionais. Então, todas as agências transfusionais do estado hoje são vistas mensalmente com indicadores de uso racional de hemocomponentes, para a gente ver se a gente consegue estar fazendo o melhor para o paciente. Claro que nós temos agências transfusionais que trabalham isso há muitos anos, então estão com indicadores excelentes, tem aquelas que estão começando mais recentemente, que a gente ainda vai melhorar, não tenho a menor dúvida. O que a gente espera de uma transfusão? Eu espero que não chegue uma requisição de transfusão com hemoglobina acima de 8, vamos falar dessa forma, para ninguém. Nenhum caso é para ser transfundido com hemoglobina acima de 8, a não ser paciente falciforme, paciente com talassemia, ok? Procedimento cirúrgico, paciente cardiopata, é para ter transfusão quando a hemoglobina é menor do que 8. Normalmente, só essas duas situações, tá? E um AVC recente. Então, AVC recente, doença cardíaca e pré-operatório, geralmente a transfusão vem com hemoglobina um pouquinho maior do que a gente gostaria, menor do que 8, né? Porque 8 é o padrão. Qualquer requisição de transfusão que não seja nessas 3 situações, que vem com solicitação com hemoglobina acima de 7, tem que ser visto de uma forma diferente. O médico tem que avaliar essa requisição de transfusão com hemoglobina acima de 7, para ver se é realmente uma requisição de transfusão adequada. Toda agência transfusional tem, por lei, um médico responsável técnico, certo? Isso está previsto na legislação. Eu não posso ter uma agência transfusional sem um médico responsável por aquela agência transfusional. E aí a gente entra em contato com o responsável técnico de vocês, para que ele possa ajustar isso. Eu passei muitos anos aqui no HU e na MEAC sozinha, responsável técnica das 2 agências transfusionais. E eu não conseguia fazer essa avaliação no momento que a requisição de transfusão chegava. Por quê? Porque, Deus do céu, né? Eu precisava dormir. Apesar de ter gente que acha que eu não preciso dormir, eu preciso e muito. E aí, o que a gente fazia anteriormente, que foi muito efetivo? A gente passava essas requisições de transfusão depois. Acabava liberando quando era à noite, de dia eu sempre resolvia, mas à noite a gente liberava, e no dia seguinte eu ia conversar com o médico, a gente levava para o comitê transfusional, e com essa política inicial de fazer a avaliação depois, a gente melhorou muita coisa já dentro do HU e da MEAC, simplesmente com depois. Então eu entendo, como responsável técnico das 2 agências, que eu não consigo estar à disposição da agência transfusional 100% do tempo. E aí eu só vou acionar posteriormente. É o ideal? Claro que não. Hoje nos organizamos aqui dentro do HU e da MEAC para ter alguém no sobreaviso o tempo inteiro. Para quê? Para que essa dúvida que surge às 2 horas da manhã possa ser respondida por algum médico. Aí não sou eu mais o tempo inteiro à disposição. Aí eu consigo dormir algumas noites, isso é importante, mas a gente tem que trabalhar em algum momento, certo? Meu responsável técnico está com dificuldade de responder. Isso vai ser, vamos falar aí, 99% das situações no Brasil inteiro. Por quê? Porque o responsável técnico, ele infelizmente não está simplesmente para aquela atividade. A grande maioria dos responsáveis técnicos aqui no Ceará, por exemplo, tem outras atividades além da agência transfusional. Muitos são diretor técnico do hospital. E aí recebe também essa responsabilidade, porque não tem outro médico para ficar. Mas a gente espera que num futuro relativamente breve a gente consiga ajustar isso. Mas por enquanto, vamos passar depois. De dia a gente passa, antes de acontecer, de noite a gente passa depois.
E aí, para HU e MEA que estão aqui me escutando, a gente vai passar sempre, inclusive às 2h da manhã, porque a gente fica morto de feliz de acordar esse horário, ok? Beleza. E aí a gente vai ter todo um cuidado de não transfundir também pacientes com deficiência de ferro sem sangramento ativo. Por quê? Porque a deficiência de ferro se trata como, gente? Quem é que sabe como é que trata anemia por deficiência de ferro? Com ferro. Olha que beleza, como vocês são inteligentes, meu povo. Então, a gente trata anemia ferropriva com ferro. E é uma coisa tão lógica para a gente, não é lógico isso, mas a gente tem dificuldade em entender isso como lógico. Primeiro que a equipe médica tem uma formação muito deficiente durante a sua graduação, né? E tem muitos mitos. Ontem eu estava lendo um documento que a doutora Luciana me passou sobre o PBM. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, falou que é uma urgência que os países se organizem para ajustar o PBM para suas populações. Tanto por uma questão do próprio paciente, que a gente já conversa muito isso, né? Diminui infecção, diminui tempo de internação hospitalar, diminui mortalidade, quando eu cuido do sangue do paciente. Quem não sabe o que é PBM, é uma sigla em inglês para Patient Blood Management. É um conceito do foco no paciente, do cuidado do sangue do paciente. O uso racional de transfusão é uma partezinha muito pequena desse conceito. Qual é o conceito básico? Eu preciso cuidar do sangue do próprio paciente, porque não tem coisa melhor para correr na veia de uma pessoa do que seu próprio sangue. E aí eu não vou colher exame demais, eu não vou deixar sangrar, eu vou tratar anemia por deficiência de ferro com ferro, porque ele produz sua própria massa. Então, o melhor sangue é o sangue do próprio paciente. E aí ele coloca algumas coisas. A primeira coisa que ele colocou é praticamente 100% da população vai ter que ter uma abordagem de PBM em algum momento de sua vida. Aí eu fiquei pensando, eu já passei por isso já, quando eu estava gestante. A gente não toma ferro porque a gente faz anemia, porque o bebê acaba fazendo um consumo muito grande do ferro da mãe. Então, eu passei sim. Aí eu quero que vocês se perguntem se algum dia passou isso também para vocês. Vocês tiveram algum momento em que alguém se preocupou com o sangue de vocês? A mulher é fácil, né? Na gestação. Aí, vou fazer uma cirurgia. Pensa nos bebês, vou coletar menos sangue. Então, dizem, né? Esse documento me fez pensar, realmente, eu já passei por essa situação que alguém precisou fazer PBM comigo, né? E quantas situações que a gente não passou isso, né? Eu estou olhando aqui para algumas carinhas, 2 carinhas aqui, que eu sei que o PBM foi fundamental. Então, aqui na agência transfusional 3, né? 3 carinhas em que a gente está cuidando do sangue do paciente. Então, tem 3 histórias diferentes aqui em que a gente teve essa abordagem de PBM de uma forma melhor ou pior, né? E aí, a primeira coisa é isso. Então, esse cuidado todo com o sangue do paciente. E outra coisa que ele colocou lá, que é uma coisa que eu já tinha ouvido e tinha falado, meu Deus, é isso mesmo. É a dificuldade de um conceito novo quando eu tenho que desconstruir tudo que eu aprendi. E é isso que a gente tem pedido para as equipes médicas. Esqueçam tudo que vocês aprenderam no corredor, às vezes até mesmo na faculdade, né? Para vocês aprenderem uma forma nova de tratar o paciente. Eu aprendi, e eu vou falar bem baixinho para vocês não me escutarem, que quem transfunde um não transfunde nenhum. Olha o absurdo do que eu aprendi na minha faculdade. Se eu fosse fazer um concentrado de hemácia, eu tinha que fazer a 2. Eu aprendi isso. E eu tive que desconstruir meu aprendizado para poder mudar o meu conceito e tratar melhor meu paciente. E esse documento da OMS coloca isso, que o mais difícil de fazer PBM é desconstruir tudo que o médico aprendeu ao longo da sua vida sobre cuidar do sangue do paciente e transfusão. Mas nós temos, né? A nossa evolução é isso, é destroçar o que a gente teve de errado para trás e começar a fazer o certo, ok? Então, a gente tem que lembrar que o PBM é isso, o Hemossi vem trabalhando isso há já alguns anos, e semana que vem, eu não podia parar de falar, né, para não falar isso, é a Semana Internacional de Conscientização do PBM. Nós temos que trabalhar nos nossos hospitais, no nosso dia a dia,
o que é o PBM para o médico e destruir o que o médico aprendeu ao longo da sua existência para reconstruir o que é correto e o que é melhor para o paciente, certo? Então, Ju, nossa missão, já mandei mensagem para a Dani, vamos fazer aqui dentro, né? E o HU e a MEAC e o EMOS fazem essa semana de conscientização do PBM já há alguns anos, né, trazendo um apoio, HU, MEAC e EMOS, no nosso curso Transfusão na Dose Certa, para transfundir ou não transfundir pouco, ou não transfundir quem não precisa, né? E transfundir muita hemorragia. Por isso que a transfusão na dose certa, o nosso trabalho dentro do HU e da MEAC. O EMOS tem um PBM Ceará, o HGF tem um nomezinho que eu não me lembro qual é, que foi decidido há um tempo atrás, quem for do HGF aí lembrar, me fala. O IJF tem o nome do protocolo deles, eu acho que transfusão não é brinquedo. Tem alguém do IJF aí que possa me contar? Ou transfusão é coisa séria, eu não me lembro exatamente como é que é. E aí a gente tem que realmente cuidar disso e trabalhar e desconstruir e construir o que é melhor para o paciente. Então, deficiência de ferro, o paciente está sem sangramento, está estável, é ferro que eu vou fazer. A decisão de transfundir não pode ser simplesmente baseada no valor de hemoglobina. E tem um cara muito inteligente também, que o PBM começou com os anestésios, vocês sabiam disso? Foi o paciente cirúrgico, foi anestesia no mundo, que falou assim, eu não posso continuar vendo isso, um paciente entrando com 7 gramas de hemoglobina no centro cirúrgico e eu fazendo transfusão. Vamos fazer cuidado pré-operatório, vamos checar esse valor de hemoglobina no pré-operatório, fazer o que precisa ser feito. Então, começou com isso. E tem, eu não me lembro se era um anestésio ou um cirurgião muito esperto, que colocou uma frase bem bacana no artigo. Ele falou que não podíamos nunca entender que a transfusão é um ato reflexo para uma hemoglobina baixa. Quem lembra o que é um ato reflexo? Vocês lembram disso? Ato reflexo é aquilo que acontece sem o cérebro estar no meio do caminho. Vocês já foram no médico de antigamente, que tinha um martelinho e martelava o joelho de vocês, e o joelho e a perna subia? Isso é um ato reflexo, não passou nem pelo cérebro e a perna já subiu. Eu não posso nunca transfundir um paciente como ato reflexo. A hemoglobina está 6,9, transfusão. E, infelizmente, é isso que a gente vê. Ninguém pensa a respeito no valor de hemoglobina para decidir se esse 6,9 é uma deficiência de ferro, é uma doença renal crônica. Eu tenho minha orientadora da faculdade, a doutora Elizabeth Dai, ela fala assim, Denise, eu fico louca, porque o paciente está anêmico e vocês não pedem creatinina. Eu falei, vocês não, cara pálida, eu peço creatinina porque é uma coisa que eu tenho que investigar num paciente com anemia. Eu sei que a anemia acontece no paciente com doença renal crônica. Então, a gente tem que lembrar isso, eu tenho que investigar a causa da anemia para depois definir o que eu vou fazer. Primeiro porque eu vou perder o diagnóstico do meu paciente. Imagina, eu trato doença renal crônica com concentrado de hemácia, né? A gente já falou do ferro, eu trato anemia ferropriva com concentrado de hemácia, eu trato anemia megaloblástica por deficiência de vitamina B12 com concentrado de hemácia. Não trato. Então, eu tenho que saber a causa base da anemia para poder decidir o que eu vou fazer. E aí vamos desconstruir o ato reflexo, porque a gente tinha todo esse negócio. Hemoglobina menor do que 7 é igual a transfusão. Não é igual a transfusão. É igual eu olhar para o paciente, olhar para o seu hemograma, tirar uma história clínica caprichada, fazer outros exames laboratoriais e definir o que ele realmente precisa, né? E normalmente não é a transfusão, tá? Paciente que precisa ser transfundido, nós teremos muitos pacientes em que a transfusão é necessária. Alguém tem dúvida? Vamos pensar no paciente fazendo uma quimioterapia. Estou lá fazendo minha quimioterapia, que a minha quimioterapia é danada para dar problema na minha medula, faz com que a medula pare de funcionar. E meu paciente está sintomático, com hemoglobina de 6,5, ele vai precisar transfundir. A medula não está boa ainda, vai demorar ainda alguns dias, algumas semanas para recuperar. E eu preciso tratar esse paciente com alguma coisa porque ele está sintomático. O que eu vou fazer? Transfusão. Transfusão é para isso, não é para isso, gente? É quando eu não tenho opção para tratar a anemia, certo? E na hora de eu decidir, eu não vou fazer igual que eu aprendi na minha faculdade. Eu não vou fazer 2, porque quem faz um não faz nenhum, né? Eu vou fazer um concentrado de hemácia. Eu vou fazer um concentrado de hemácia por algumas razões
que hoje são muito claras na literatura. Primeira razão é por que eu vou expor esse paciente a 2 doadores diferentes, já que eu estou dando um tecido vivo. Tem sentido eu expor a 2 doadores diferentes, qualquer paciente na vida? Eu queria que vocês parassem para pensar como a medicina evoluiu. Como a medicina evoluiu, não evoluiu muito. E aí você pensa na doação e transfusão de sangue. Eu coloco um Zé Doidinho, né? Pode ser eu, o Zé Doidinho ali, para doar sangue, tirar meio litro de sangue. Numa entrevista, em alguns exames laboratoriais que detectam menos de 10% do que é transmitido por transfusão, e aí eu tenho aquela bolsa cheia de cor viva, e eu vou transfundir em outro paciente. Como a medicina transfusional ainda é, eu não sei nem o nome disso, arcaico. Ah, está muito mais seguro? Está muito mais seguro, sem sombra de dúvidas. Quanto nós evoluímos do ponto de vista da segurança do produto, mas o produto continua sendo doado por alguém que passou por uma entrevista clínica, que fez uma avaliação de menos de 10% das coisas que podem ser transmitidas por transfusão, e eu estou infundindo esse negócio na veia de outra pessoa. Então, a transfusão, apesar de extremamente necessária, a gente não tem como olhar para ela e falar que ela, uau, é a revolução da medicina. Não é. A gente continua fazendo uma coisa muito parecida com o que a gente fazia no século passado, né? Na verdade, há mais de 100 anos, porque o século passado foi anteontem, né? Há mais de 100 anos. Então, a transfusão, a gente nunca pode achar que está tudo certo, né? E aí eu vou expor ao único doador. Para que eu vou fazer 2, se um basta, né? Então, 1 é melhor do que 2, é o mantra, né, Demossi? 1 é melhor do que 2. E o Franklin, eu não sei se o Franklin está aí, o Franklin deu uma palestra fantástica há uns 2 anos, numa jornada Demossi, que ele começou assim, um chefe é melhor do que 2, né, não? Uma dívida é melhor do que 2. O que mais que ele colocou? Franklin, você está aí? Uma sogra, eita sogra, não escute não, uma sogra é melhor do que 2, e uma bolsa é melhor do que 2, certo? Então, a gente vai ter que sempre lembrar isso. Esse é um mantra que a gente tem que ter. 1 concentrado de massa melhor do que 2. Primeiro, por conta dessa exposição ao segundo doador, que é normalmente desnecessário naquele momento. E segundo, vocês sabem qual é a principal causa de óbito associada à transfusão no mundo? Quem sabe me dizer? Sobrecarga circulatória associada à transfusão, o famoso TACO, a principal causa de óbito no mundo relacionada à transfusão é sobrecarga circulatória. E aí a gente teve um óbito este ano aqui no HU, vocês sabiam disso? Por TACO. E lá vai a gente conversar com a equipe, discutir no comitê transfusional, informar a vigilância sanitária, porque a gente tem a obrigação de informar rapidamente esse evento sentinela. E era um rapaz jovem, que ia para casa naquele dia, foi a tal famosa, perigosa transfusão para alta. Era um paciente com uma leucemia refratária, então realmente assim, ele não tinha mais opção terapêutica. Eles iam dar alta para ele ficar em casa com sua família, né, nos seus últimos dias. E pediram um concentrado de hemácia e pediram uma plaqueta que, na verdade, correram como habitualmente correm, né, os componentes. A plaqueta correu rápido, apesar de a gente saber que a plaqueta pode correr em até 4 horas e deve correr em até 4 horas nos pacientes com risco para sobrecarga circulatória. E o concentrado de hemácia correu num padrãozinho com gotejamento, 15 gotas por minuto, os primeiros 15 minutos, 45 gotas depois. Mas esse rapaz não tolerou o volume. Ele fez um edema agudo de pulmão, uma sobrecarga circulatória associada à transfusão e foi a óbito pela transfusão. E por que eu não quero tomar 2 concentrados? A segunda razão, eu não quero dar mais volume do que o necessário. Eu adoro os congressos da ABB, até fiquei morrendo de dó, porque eu fiquei pão dura com esse dólar horroroso, e eu não participei do congresso da ABB nem ano passado, nem esse, e foi um congresso online, né, que eu deveria ter ido. Mas há 2 anos eu fui para um congresso da ABB que tinha um cara de um hospital lá, não me lembro aonde, dos Estados Unidos, que ele falou que ninguém mais transfundiu uma bolsa inteira de concentrado de hemácia na instituição em que ele trabalhava.
não tinha mais nenhuma bolsa inteira. Então, todo o concentrado de hemácia que tinha na agência transfusional, no serviço de hemoterapia do hospital que ele era responsável, era alicotado. Todo, 100%. Eu falei, eita, que exagero. Será que é exagero? Será que talvez a gente não precisa fazer isso, né? Porque a gente está matando o paciente por uma coisa extremamente prevenível. Eu estou dando volume, gente. É o volume que eu estou dando que está matando o paciente. Então, já que a gente não tem todos os concentrados de hemácia alicotados, vamos fazer um, né? Um só, tá bom, né? Paciente sem sangramento, por que eu vou fazer mais? Então, essa política de uma única unidade talvez seja a política mais importante que o mundo estabeleceu nos últimos anos. E se você parar para pensar, é tão simples de instituir. Aí eu sempre falo, gente, se vocês forem começar por algum lugar, comece por aí. O médico não tem dificuldade de aceitar essa orientação, né? Eu consigo manejar bem essas requisições de transfusão. Vamos fazer um hoje, amanhã a gente faz um hemograma, amanhã a gente vê como o paciente fica, falamos sobre taco. Então, a gente busca isso nos indicadores de todos os agentes transfusionais. A HU tem qual a porcentagem de transfusão de mais de uma unidade? Menos de 5% das nossas transfusões. Por quê? Porque a gente trabalha isso desde 2014. Eu me lembro, eu acabei de entrar na agência transfusional. Eu não era nem responsável técnica ainda. Foi a primeira vez que a gente falou sobre transfusão de um concentrado de hemácia. Então, são muitos anos, são 7 anos trabalhando a mesma coisa. E a gente consegue, e é fácil. Então, vamos trabalhar isso, né? É fácil, é fácil. Se for pensar em todas as dificuldades que a gente tem de relação agente transfusional, equipe assistencial, essa é a mais fácil de instituir. Não é nem um pouco difícil, certo? E a gente cuida dos nossos pacientes. E aí, claro, vou fazer 2 em algumas situações? Vou. Claro que eu vou, né? Porque um paciente está com 3,5 de hemoglobina, pós uma quimioterapia, sei que a medula não vai recuperar agora. Eu vou deixar esse homem com 4 gramas de hemoglobina, extremamente sintomático, não consegue nem levantar da cama? Não, não vou. Mas eu preciso ter uma reavaliação. E aí esse é um pouquinho mais difícil, mas que a gente tem tentado também instituir, que é a reavaliação com anotação médica de cada unidade que é transfundida, né? Um pouquinho mais difícil mas quem sabe, né? Um dia a gente alcança. E aí eu vou ter o cuidado com os idosos, a insuficiência cardíaca, o paciente renal, esse sim, o responsável técnico vai ter que ser acordado. Por quê? Porque se eu transfundir 2 concentrados de hemácia no paciente cardiopata, ele vai morrer na minha frente. Ai, mas eu não quero acordar o responsável técnico. Aí eu vou falar uma coisa que vai me doer a alma quando eu for acordada por todos, mas que a gente precisa, acione o plantão do hemócio. Se for necessário, se tiverem ainda forçando o segundo concentrado de hemácia nesses pacientes, acione um plantão de hemócio à noite, fim de semana, quando o responsável técnico não vai estar à disposição. Certo? Mas a gente não pode deixar um paciente ir a óbito porque a gente liberou o segundo concentrado de hemácia nessa situação. Claro que eu não vou acionar o responsável, o plantão do hemócio, antes de virar e falar assim, ó, existe uma recomendação que esse paciente tem altíssimo risco de sobrecarga circulatória, que é a principal causa de óbito transfusional, de não fazer o segundo agora. Vamos esperar? Tem gente que vai falar, ok, sem problema nenhum, quero um edema agudo de pulmão no meu plantão. Né? Tem gente esperta, não quero edema agudo de pulmão no meu plantão. Mas tem algumas pessoas que vão falar, eu quero mesmo assim. Aí vocês acionam o plantão, ok? Beleza? E de dia vocês vão chamar o responsável técnico de vocês, certo? Reserva cirúrgica é uma realidade de todos os locais dessa humanidade, né? Alguns com mais, outros com menos. O que a gente tem que ter de cuidado? Não vou usar um concentrado de hemácia que tem 24 horas de validade para botar numa reserva, né? Que ele vai vencer na reserva, ou eu vou transfundir um concentrado de hemácia vencido. Então, cuidado com isso. Não usar um concentrado de hemácia que tem um único segmento, um único macarrão para fazer a reserva. Porque a reserva não usou, aí eu não tenho mais como fazer meus testes para transicionar. E vai bolsa pré-bolsa, e gasta dinheiro com conexão, e gasta dinheiro com bolsa nova para fazer um macarrão novo. Essa bolsa com um único segmento vai para transfusão, não para reserva, certo? E, claro, cuidado com a dispensação, cuidado com a validade para a dispensação. Sempre os hemocomponentes mais próximos da validade têm que sair primeiro,
E a gente tem que ter muito cuidado com, por exemplo, paciente imunizado, tem uma única bolsa com a validade muito próxima, ou teve que irradiar, porque é um transplante renal com anticorpo, a validade depois dos 14 dias da coleta cai 48 horas. Aquele concentrado de hemácia vai cair para 48 horas. Então, tem que ter muito cuidado. A imuno tem orientação de evitar a irradiação desses hemocomponentes, mas às vezes são os únicos que a gente tem. Então, se não só tem ele, vai ele mesmo. Mas cuidado para a gente não deixar usar uma validade maior antes e deixar esse vencendo na agência transfusional, ok? Aqui eu falo particularmente de transplante renal, que é sempre uma agonia, né? Tá em cima da hora, eu preciso ter reserva, tá com anticorpo, aí lascou. Aí a gente faz tudo na agonia, né? Beleza? Tudo certo aqui, meu povo? Vamos agora para a transfusão autóloga. Esse é um tema que eu botei até um slidezinho hoje de manhã, porque é um tema que talvez em todas as agências transfusionais acabe caindo uma bolsinha dessa, certo? O que é a transfusão autóloga, vocês lembram? É um paciente, normalmente, que vai para um procedimento cirúrgico, em que ele vira doador para si mesmo. Ele vai para o hemóce, passa por uma entrevista clínica bem mais resumida do que a entrevista para o doador habitual, e a gente coleta sangue dele para ele, certo? Essa é a doação transfusão autóloga. Essa bolsa, acabei de falar que a gente passa por um processo de triagem clínica mais resumido, vocês lembram? Eu pergunto 4 coisas para ele, vamos exagerar, 4 coisas para ele, enquanto eu pergunto 40, 50 para um doador halogênico. Eu só preciso saber se aquele paciente doador não vai morrer na cadeira quando for coletar e que ele não vai ter risco de ter uma contaminação bacteriana daquele concentrado de hemácia. É basicamente isso que eu pergunto para o meu paciente doador. Então, é uma triagem clínica que não é tão boa quanto uma triagem de uma doação halogênica. Essa bolsa é uma bolsa de alto risco, ok? Vocês entendem isso? Porque a entrevista consegue evitar os 90% das coisas que são transmitidas por transfusão. Porque eu não faço teste de 10% só. Eu faço HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, HTL. E faltou alguma coisa, meu povo? Chagas, certo? Eu faço teste para 6 coisas. Eu tenho 70 coisas que são transmitidas por transfusão, certo? As outras 66 coisas que são transmitidas por transfusão, 64, né, meu povo? O cálculo está ótimo. 64 coisas são transmitidas por transfusão, a gente vai evitar essa transmissão a partir da entrevista clínica, da triagem do doador. Doador, você mudou, você foi, por exemplo, para a Amazônia, evitando transmissão de malária. Não, sim, mas aí a preocupação, o risco é para o outro. O risco é para o outro. O risco não é para o paciente, certo, gente? Então, eu estou falando, o risco é da autóloga mesmo. Eu não posso deixar essa bolsa autóloga junto com as halogênicas, porque é uma bolsa com uma triagem diferente e, às vezes, gente, dependendo, é um sangue raro, que é o que geralmente a gente coleta, até sorologia positiva tem. Por quê? É um paciente com sangue raríssimo. Se eu não tiver a doação autóloga, ele não vai ter sangue para fazer aquele procedimento cirúrgico. Ele está lá com hepatite C positivo, o sangue vai ser usado para ele mesmo sem problema nenhum. Mas não pode, de jeito nenhum, ser misturado com outras bolsas. Mas eu só tenho 2 gavetas na minha conservadora. Vai ficar uma entupida com todos os sangues halogênicos e uma só para doação autóloga, ok? O sangue autólogo tem que ter gaveta separada. Nunca na vida pode ser misturado com outros sangues, certo? Eu queria frisar isso de novo. De vez em quando, inclusive agências menores estão recebendo bolsa autóloga por conta de paciente raro. A gente teve em Calcaia, a gente teve no Gonzaguinha da Barra. Nós temos que entender que essa bolsa não pode ser misturada com bolsa nenhuma, porque ela não foi triada de forma adequada. Foi para o próprio paciente, mas não para uma outra transfusão, ok? Beleza? Então, bolsa autóloga, gaveta separada. Vou deixar tudo juntinho, bem apertadinho, vai. Porque a gaveta tem que ser unicamente para bolsa autóloga. Gente, alguma dúvida disso? Tudo certo? Vou ter etiqueta de identificação que não vai ser despregada essa bolsa em momento nenhum. Ela vai vir da coleta e vai ser devolvida e descartada com a mesma etiqueta, para não misturar.
E nós temos uma outra etiqueta, uso exclusivo autólogo, né? Que é coladinha também. Mas mesmo assim, gaveta separada. Ah, não, mas já tem etiqueta. Não, não tem essa opção. Gaveta separada, certo? E quais os testes pré-transicionais que eu faço? Os mesmos. Os mesmos, simplesmente os mesmos, certo? Colho a amostra do meu paciente, faço a BO, PAI, RH, prova cruzada, do mesmo jeito de uma doação halogênica, ok? Vou devolver para distribuição logo que eu souber que o meu paciente não vai usar. Ah, já fiz o procedimento cirúrgico, tá super bem. Ele vai ficar agora fazendo não sei o quê, volta para distribuição a bolsa. Não é para ficar na agência transfusional. Bolsa de risco grande dá problema, vocês concordam? Quanto menos ficar na minha mão, melhor, certo? A distribuição tem uma gaveta separada, tem mais lugar para guardar o componente. Então, é uma realidade diferente das agências transfusionais. E nunca, em hipótese nenhuma, essa bolsa pode ser usada em outro paciente. Certo? Alguma dúvida, gente, aqui? Nenhuma. Posso passar para frente? Então, tá bom. Eu vou entrar agora um pouquinho no protocolo dos neonatos, certo? Coleta de sangue de cordão, a gente já tem instituído na MEAC desde 2015, janeiro de 2015, tem no HGF, tem, eu acho que no César Cal, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Eu acho que começou no Hospital da Mulher. O que é essa coleta de sangue de cordão? Nós entendemos que quanto menos a gente coleta exame do baby, melhor para ele, na verdade. Então, eu preciso, para a segurança transfusional, ter pelo menos 2 amostras daquele bebê, para eu poder, conforme a legislação preconiza, deixar 4 meses sem a coleta de amostra nenhuma. Mas eu não vou nunca ter só uma amostra. Por quê? Porque esse bebê é o bebê com maior risco de ter identificação inadequada. Tem os gemelares, o bebê não consegue ainda falar que o nome dele é tal, né? Às vezes as UTIs neonatais lotadas, identificação às vezes meio ruim, né? Então precisa de 2 amostras. Se um bebê tiver alto risco de transfusão, o ideal é que a primeira amostra seja do cordão. Que aí eu evito estar coletando 2 amostras do bebê. Isso é PBM, não é cuidar do sangue do paciente. Então, eu vou coletar o sangue de cordão no bebê de alto risco transfusional. Como é que a gente definiu na MEAC esse protocolo de alto risco transfusional? Menos de 1.500 gramas, mãe ala imunizada, então a mãe tem uma PAI positiva, eu já sei que eu preciso coletar, e o bebê que vai para a UTI neonatal, não é? O UTI neonatal não tem alta chance de transfusão, então chegou nas situações, nós coletamos o sangue do cordão para ser nossa primeira avaliação. Entendendo que quanto menos eu coleto, melhor. Se eu coletar esses 2 tubinhos aqui do meu baby, que tem, às vezes, 100 ml de volemia, 50 ml de volemia. Imagina um bebezinho de 500 gramas, que de vez em quando a gente se depara, tem 50 ml de volemia. Gente, vocês têm noção do que é 50 ml? É um nada. É um nada. Eu botei o copinho aqui de 100 ml, vamos pensar metade, né? Então, todo o sangue dele cabe nesse copinho. Em 2, né? E aí, é a mesma coisa se chegassem para a gente e falassem, deixa eu colher um sanguinho seu. Vocês topariam coletar esse tanto de sangue? Vocês deixariam? Vocês não ficar com raiva do povo que está coletando? Você quer me matar? Vai coletar esse tanto de sangue. É isso que a gente faz quando a gente coleta a amostra dos babies, né? E aí se coleta sangue do cordão, faz a avaliação, a amostra identificada de um jeito um pouquinho diferente das habituais, porque esse baby normalmente não tem um prontuário e a data da coleta é a mesma data do nascimento. Então, eu vou ter um identificador único para 2 informações, para a data da coleta e a data do nascimento, ok? O nome completo, sem abreviação, e o nome de quem coletou. Certinho? Identifiquei, faço meus testes. E aí eu tenho um baby, outro baby, que é especial também. É um baby que quando ele começa a transfundir, ele transfunde muito. Esse baby é aquele que nasce com menos de 1.200 gramas. Um tico de gente, vocês concordam? E aí esse baby com menos de 1.200 gramas vai entrar num protocolo chamado Protocolo de Doador Único, que a gente começou na MEAC também em 2015. Babyzinho tico de gente, eu vou falar, distribuição, eu tô com um baby aqui do Protocolo de Doador Único. Eu preciso que você prepare uma bolsa para ele. E como que a distribuição faz? Pega uma bolsa O,
que pode ser positivo ou negativo, a depender da tipagem do bebê e do anticorpo encontrado na mãe. Vamos pensar que o bebê é O positivo e a mãe tem um anti-D. Eu vou ter que pegar uma bolsa O negativo, né? Mas, no geral, o positivo recebe O positivo. E o negativo sempre vai receber O negativo, certo? A exceção é um bebê positivo, RHD positivo, cuja mãe tem um anti-D, que de vez em quando acontece, aí sim eu preciso que seja RHD negativo. E aí eu pego uma bolsa, a distribuição vai pegar uma bolsa recém-coletada, com volume bom, e pedir para o processamento fazer essa conexão estéreo com kit de transferência pediátrica. É uma conexãozinha para 4 bolsas. Então, eu vou ter 4 bolsinhas para transfusão daquele neonato de um único doador. A gente não adora que seja um doador único? Então, de um único doador, por isso que vem o nome, certo? Claro que não vai ser AB, mas para a gente é melhor. Essas fotos são de Ribeirão Preto, da doutora Karen Prata, quando ela fez a validação de lá. Mas a gente simplesmente precisa ter essa identificação correta e no EMOS a gente tem o cuidado de estar em Fortaleza irradiando pronto uso. O que significa isso? A bolsa fica na distribuição, a MEAC liga e fala, eu quero a bolsa do RN de não sei quem, aí a distribuição manda para o processamento irradiar e a gente transfunde em seguida. E nós podemos usar até 42 dias a bolsa, que esse que é o padrão que existe na literatura. Fazendo isso, a gente reduz a exposição aos doadores, reduz o risco de transmissão de doenças virais, o risco de uma complicação que é pouco conhecida ainda, chamada imunomodulação, em que a transfusão altera o sistema imune do receptor, certo? Facilitando, por exemplo, infecções. E claro que reduz o risco de reações transfusionais. Para transfundir um baby, eu tenho uma rotina pré-transfusional um pouco diferente, né? Primeira coisa que eu não faço prova reversa. Todo mundo lembra disso? O que eu faço? Só a direta. ABO, RHD, prova direta. Fazemos o TAD, que é a nossa triagem para anticorpo materno que a gente não encontrou, né? Então, o anticorpo da mãe passa a barreira placentária, se liga à hemácia do baby, e às vezes eu vou ter uma PAI negativa com TAD positivo, às vezes por consumo do anticorpo, ok? E às vezes é simplesmente uma incompatibilidade ABO. Quando for incompatibilidade ABO, a PAI que não detecta os anticorpos anti-ABO vai estar negativo e o TAD positivo. 2 amostras até os 4 meses, então, preferencialmente sangue de cordão para evitar 2 espoliações. Não deu para coletar sangue de cordão, a gente vai coletar 2 do periférico nas 2 primeiras transfusões, certo? Ah, não deu 72 horas, colham mesmo assim, tá? A gente não esperar fazer 72 horas. Se eu tenho a PAI positiva ou TAD positivo da amostra do baby, vai para a hemosse. Sempre lembrando de coletar a amostra da mãe também, sempre que ela estiver disponível, porque é um tico de nada, né? São 500 microlitros que a gente recebe do neonato. A imuno não consegue fazer quase nada com essa amostra, então a gente precisa da amostra da mãe, certo? Até quando que eu faço o TAD? Até 1 mês. 1 mês de vida. Depois de 1 mês, o TAD não é mais necessário, certo? Combinado? E depois dos 4 meses, bebê está com 4 meses, gente, a gente vai ter que furar esse bebê a cada 72 horas, certo? Lembrando que antes das 72 horas, antes dos 4 meses, eu posso não furar contanto que eu use O, certo? Se eu não usar concentrado de hemácia O, se eu for usar do mesmo grupo do bebê, eu vou ter que ter o mesmo prazo de 72 horas. Por isso que o nosso protocolo de doador único é do grupo O. Porque senão eu vou ter que ficar furando o bebê para compatibilizar, que é isso que a nossa legislação pede, certo? Depois dos 4 meses, virou adulto. Olha que coisa. Depois dos 4 meses, virou adulto. Vou coletar a amostra a cada 72 horas, vou fazer isogrupo, certo? Combinado? Oi. Alguém está com dúvida? Ou abriu sem querer o microfone? Acho que foi sem querer, né? Tem anticorpo irregular no baby? Deu PAI positiva? Vai ter que cruzar. Como é que eu vou fazer? Vou congelar o plasma do recém-nascido ou o plasma da mãe para fazer a prova de compatibilidade. Porque essa compatibilidade tem que acontecer. Mas eu não preciso ficar furando o bebê para compatibilizar, mas eu vou congelar o soro. Como é que eu congelo? Boto no meu freezer, no meu congelador, com uma etiquetinha de identificação.
Um bebê PAI positivo, eu vou ter que cruzar. Ok? Vou precisar cuidar da hemácia dele, né? Vou precisar congelar a hemácia. Ninguém congela a hemácia. Se a gente congelar a hemácia, vai virar uma papa de hemoglobina. Então, eu congelo o plasma ou o soro, geralmente o plasma, e vou cruzando todas as vezes, certo? Ah, eu posso parar de cruzar? Posso. Quando? Quando eu tiver uma PAI que negativou. Então, você pode optar, e essa decisão é muito individual, de a cada mês solicitar uma amostra do baby para ver se o anticorpo desapareceu. O anticorpo desapareceu, eu posso parar de cruzar, certo? Mas enquanto eu não tiver certeza que o anticorpo desapareceu, eu tenho que cruzar a bolsa com a amostrinha congelada de plasma ou soro da mãe ou do baby. Certo? Alguma dúvida? Isso requer a organização da agência transfusional, né? Certo? Então, deixar congeladinho, avisar congelado, né? Para poder usar. Então, depois de um mês, o ideal é a gente coletar nova amostra para ver se o anticorpo desapareceu. Se o anticorpo desapareceu, acabou, não preciso mais coletar, não preciso mais cruzar, até os 4 meses de vida. Alguma dúvida? Faltou uma coisa de colocar aqui também. Ah, o baby estava na MEAC, mas acabou de internar no IAS. Não acontece? Estava na MEAC e foi para o hospital de Messejana para operar. Na hora que eu recebo um baby novo, eu tenho que fazer todos os testes de novo, certo? Nós não temos preocupação na MEAC porque a gente não recebe baby de outro canto. Mas quem recebe Valdemar, Hospital da Mulher, IAS, Messejana, cuidado, chegou, mesmo com histórico no SBS, que a MEAC fez tudo, vocês vão ter que coletar uma nova amostra e fazer tudo de novo. Alguma dúvida disso, gente? Isso é muito importante. Mudou de hospital ou reinternou. Ah, estava na MEAC, recebeu alta, voltou para a MEAC, tem que coletar a amostra de novo. Certo? Beleza? Doutora Denise, Oi. nesse caso, por exemplo, um RN está no protocolo, está sendo transfundido. Quando acontece a porventura dele ser transferido para outro hospital, e esse outro hospital quer fazer tudo novamente, digamos que esse RN é A. E aí, pelas várias transfusões, acaba que lá, quando eles for tipar, vai dar meio que uma divergência na tipagem, já que eles vão tipar a bolsa que foi transfundida, no caso O. Isso. Aí como é que fica? Aí vocês vão mandar para a Imuno sempre. A Imuno tem testes mais sensíveis que conseguem detectar, na grande maioria das vezes, a população da hemácia do bebê e a população da hemácia do doador, certo? Mas a amostra realmente tem que ser coletada se o bebê recebeu alta e reinternou no mesmo local ou se ele mudou de local, certo? Isso está previsto pela legislação e a gente não pode fugir disso, ok? E pode, sim, muitas vezes, encontrar essa discrepância, é muito comum, inclusive, né? Tá certo? Tá ok. Beleza. Então, O negativo, CHO negativo, para todos os babies RHD negativos, ou se a mãe tem anti-D. E O positivo para todos os demais. Não é muito difícil, né? Mas quem não trabalha com baby, às vezes se confunde, então a gente vai deixar isso bem escritinho na nossa cabeça, bem desenhado na agência, né? Então, O negativo para todos os negativos. Mas os babies que são positivos e a mãe tem um anti-D, eu vou fazer O negativo também. Todos demais, O positivo. Lembrando que eu não posso transfundir CH com PAI positiva, lembram? Então, se vier no rótulo do concentrado de hemácia que a PAI é positiva, não pode ir para a criança. O neonato não pode receber esse concentrado de hemácia, tá? O hemócio teve uma não conformidade há um tempo atrás, né, que foi inclusive com a MEAC, em que a gente recebeu, eu não me lembro se a gente acabou transfundindo um CH com PAI positiva. E aí hoje o hemócio tem um mecanismo de cuidado para não alicotar nem esse CH. Esse CH não pode ser nem alicotado. Então existe uma comunicação entre imunohematologia, processamento e distribuição para evitar esse erro novamente de alicotar um CH PAI positivo. Mas, como errar é humano, todo mundo vai checar no rótulo para ver se a PAI é positiva ou não. Plasma, plaqueta e crio, isogrupo. Pode ser de outro grupo, só com liberação do hemoterapeuta do hemócio. Então, não é nem o responsável técnico que acaba tomando essa decisão.
é sempre com o hemoterapeuta do hemócio a decisão de fazer um outro grupo. Então, qualquer regional, qualquer local que haja necessidade de contato, porque eu não tenho do mesmo grupo, a Imuno é acionada. Eu tive, por exemplo, o acionamento de Sobral ontem, era um RN AB positivo, que precisava tomar plaqueta, estava com 8.000 plaquetas e não tinha plaqueta AB no estoque. O que Sobral fez? Ligou para mim, que estava no sobreaviso do hemócio, e eu falei, ó, eu quero que você pegue uma plaqueta A e reduza o volume do plasma para retirar o anti-B que poderia dar problema para o baby. Foi o que a gente fez. Então, sempre isso é com o hemoterapeuta, essa decisão de outro grupo, ok? Chegou o concentrado de plaquetas na agência, vocês acham que não está ok, por favor, entre em contato. Por quê? Porque raro é humano, não é? Alguém falou ó, o outro entendeu A, né? Então, assim, por favor, não fiquem na dúvida. Teve dúvida, liguem, certo? Ok? Para a gente não passar aperto depois. E-sanguíneo transfusão, amostra sempre, se possível, da mãe e do baby, porque a gente vai ter que trabalhar muito nessa amostra, e a amostra do baby é muito pouquinha para isso. Sempre vai ser feita no hemócio. A agente transfusional não é perder tempo de mexer nas amostras. A agente transfusional vai receber ou coletar essas amostras e vai ligar para o hemócio. É uma e-sanguíneo transfusão para ser um processo emergencial. Por que sanguíneo transfusão é emergência, gente? Quem lembra? Por que eu faço sanguíneo transfusão, geralmente? Geralmente, eu faço na doença hemolítica do feto recém-nascido, mas também outras causas de anemia hemolítica congênitas podem levar ao aumento da bilirrubina. Lembram? Hemoglobina degradada em biliverdina, bilirrubina indireta, e a bilirrubina indireta entra no cérebro do bebê e ou deixa sequela ou mata o bebê, certo? E-sanguíneo transfusão é emergência, porque se a gente não for rápido, o bebê ou fica sequelado para o resto da vida ou morre, tá? Então, quanto mais rápido a gente agir, melhor. A gente tem trabalhado com as equipes assistenciais da neonatologia, principalmente das UTIs neonatais, para que peçam a e-sanguíneo transfusão antes de ter certeza de precisar. Por quê? Porque a imuno demora. Às vezes a gente tem que fazer um bocado de teste antes de concluir o que está acontecendo, o bebê já morreu. Então não podemos atrasar, a gente trabalha muito, peçam antes de ter certeza. Na hora que tem certeza, os meus testes já estão feitos. Ah, mas eu perdi tempo, perdi reagente, não me importa, eu não posso perder a vida do bebê, certo? Então a gente vem trabalhando com isso, entendam que vocês vão receber sim, se Deus quiser, requisição de transfusão, de sanguíneo transfusão, que não vai ser feita. Ok? Por quê? Para a gente ir adiantando esse processo para o bebê não ir a óbito. Aí, quando tiver certeza, a agência transfusional vai receber essa comunicação do médico. Vou fazer sanguíneo transfusão, reconstituam. E aí a agência entra em contato com o hemócio, vai acontecer, pode reconstituir, certo? E aí sim, essa reconstituição, se não for usada, se perde, tá? Mas eu continuo afirmando, é melhor perder o concentrado de hemácio do que perder a vida de um baby, né? Certo? Mas claro que eu só vou fazer a reconstituição quando o médico informar que vai realmente fazer a e-sanguíneo. Vou registrar todos os contatos, os livros de ocorrência. A Maria, enfermeira da UTI neonatal, falou que o doutor João mandou reconstituir a tal hora, certo? Por quê? Porque de vez em quando, acho que agora diminuiu na minha aqui isso, mas de vez em quando a gente perdia sangue total reconstituído, porque passava o plantão. Quem estava no plantão antes queria, quem chegou depois não quer mais. E aí eu preciso de um CPF para mandar para o comitê transfusional e falar, ó, doutor, por favor, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso. E eu acho que melhorou na hora que a gente começou a ter essa cobrança maior, tá? Então, precisa de um relatório médico justificando por que não vai fazer e sempre avisar o responsável técnico e o enfermeiro da agência informando que houve uma e-sanguíneo que foi reconstituída e cancelada para que o comitê transfusional possa agir. Certo? Alguma dúvida? Não? E aí a gente vai terminar a aula com algumas coisas mais simples. Limpeza dos equipamentos, limpeza das bancadas. A nossa legislação coloca no seu artigo 259 que áreas, equipamentos e superfícies de trabalho com risco de contaminação por sangue, tipo tudo nosso, né? Ou outros elementos, receberão limpeza diária e desinfecção.
Toda agência transfusional tem álcool 70% para limpeza da superfície dos equipamentos. E a outra coisa, respingos visíveis serão limpos imediatamente. Obviamente, ninguém vai deixar derramar sangue e não limpar. E aí a gente tem um cuidado também da limpeza semanal das conservadoras, do banho-maria, descongelador de plasma, entendendo que eu não posso, por exemplo, deixar formar uma camada de gelo gigantesco num freezer, que não vai mais conseguir nem fechar e nem manter temperatura. Então, preciso descongelar, e isso tem que ser feito na rotina da agência transfusional. Descongelador de plasma, banho-maria, a gente sabe que quando cai um plasminha lá, fica a agência toda podre, né? Então, semanalmente vou limpar, independente de qualquer coisa, mesmo a gente usando aquela proteção, um saquinho plástico para todo o descongelamento de plasma e crio, quando eu percebo que rompeu, gente, está na hora de trocar água, mesmo que eu acho que não contaminou, certo? Por quê? Porque a gente não pode ficar com aquele cheiro de ovo podre que acontece quando cai, e claro que a gente tem risco maior de contaminar os nossos hemocomponentes. Já pensou que desgraça? A gente tem uma contaminação bacteriana de um paciente porque o meu banho-maria está contaminado e eu não limpei, né? Então, muito cuidado com isso, certo? Nós temos um cuidado também com a manutenção preventiva, qualificação térmica, calibração dos nossos equipamentos. A nossa portaria coloca que a calibração e a manutenção preventiva dos equipamentos serão efetuados em intervalos pré-determinados, utilizando-se métodos definidos e adequados e critérios de aceitação. Não existe na nossa portaria uma determinação que eu tenho que fazer a cada 3 meses, né, essa manutenção preventiva. Isso vai depender da rotina de cada local e da capacidade de cada local de fazer aquilo. O EMOST mudou a engenharia clínica, eu não sei se vocês perceberam isso, houve uma mudança da engenharia clínica do EMOST do ano passado para cá, recentemente que a gente começou em junho, mas começou de fato agora em agosto, a equipe nova, que é uma equipe interna do EMOST, dessa engenharia clínica, e a gente mudou algumas manutenções preventivas, porque a gente estava com uma manutenção preventiva sendo realizada, por exemplo, a cada 3 meses em todos os equipamentos, e ninguém conseguia fazer essa manutenção preventiva porque o parque de equipamentos é gigantesco. Para que eu vou deixar a cada 3 meses se eu não preciso? Só para receber uma não conformidade? Então, a gente discutiu e definiu que essas manutenções preventivas acontecerão a cada 6 meses, se eu não me engano, certo? Para realmente permitir que a gente faça o que precisa ser feito, que a gente não buscar o tal do ótimo, que é inimigo do bom, né? Eu quero fazer a cada 3 meses, mas não consigo. Então, vamos fazer a cada 6, que pelo menos eu consigo fazer? E aí, eu preciso que todos olhem para isso. No mapa de temperatura, existe aquele campozinho lá no final, à direita, em cima, que coloca quando é manutenção preventiva, quando foi a calibração, qualificação térmica. Para quê? Para que quem está no dia a dia possa também acompanhar isso, tá? Então, essa responsabilidade é de todos. Estou lá verificando a minha temperatura e eu vi que a manutenção preventiva tem que ser feita esse mês, eu vou falar, ó, enfermeiro, por favor, abra o GLPI para dar uma cobrada, para a gente não ficar fora do padrão, certo? Então, vamos tentar... Oi, pode falar. É a Kátia, doutora Denise. Oi, Kátia, inclusive, diga. a gente solicitou agora, nesses últimos mapas, que todos preenchessem aquele campo que fica sobre a data de calibração, a data da próxima calibração, que já alguns mapas não estão vindo preenchidos. Então, já está sendo solicitado que todas as enfermeiras preencham esse item para a gente acompanhar melhor. Maravilha, perfeito. E é isso mesmo, foi colocado isso para que a gente possa enxergar e cobrar também que o negócio seja feito, né? Maravilha. O teste de alarme que eu já citei quando a gente falou sobre mapa de temperatura, mas eu vou reforçar, que também é uma coisa nova. O teste de alarme tem que ser feito pela nossa legislação a cada 3 meses, mas eu sou uma médica, por exemplo, que eu não prescrevo nenhuma medicação a cada 3 meses, porque a gente esquece, né? Então, a cada mês, tem no diário de bordo um lugarzinho para a gente anotar o teste de alarme. O teste de alarme vai ser feito uma vez por mês. Como é que é esse teste de alarme? Eu vou abrir minha conservadora e vou ver que se passar dos 6 graus, ela tem que ter um alarme sonoro e um alarme visual disparando. Todas as conservadoras de hemocomponente têm que ter isso. Por quê? Porque se eu não tiver alarme sonoro e eu estou dormindo e minha conservadora chega a 13 graus, eu não vou ver e vou descartar todo o concentrado de hemácia. Já pensou? Que horror!
Então, nossa legislação coloca isso. As câmaras de conservação de componentes sanguíneos terão um sistema de alarme sonoro e visual que serão ativados a uma temperatura que permita a execução das condutas apropriadas para evitar que o sangue e os componentes sofram danos devido a temperaturas incorretas. Então, nós temos que fazer o teste de alarme para ver se nosso equipamento alarma. Se não alarmar, GLPI para manutenção resolver. Eu espero profundamente que eu tenha as agências de toda a hemorrede do Ceará aqui. Se vocês estiverem com equipamentos inadequados, porque nossa legislação fala que eu só posso guardar hemocomponente em câmara específica de guarda de hemocomponente, que tem que ter todo um detalhe bem bacana de manutenção, da temperatura homogênea em todo lugar, se mexam, certo? A gente não pode aceitar o ruim, porque aí não é nem o bom, é o ruim, certo? A gente tem que resolver, colocar a câmara de conservação, ter alarme. Ai, mas meu hospital não compra, fale com um político. Eu vou começar com a campanha, já que a gente formatizou as agências transfusionais, vamos botar os equipamentos, né, para os hospitais que não estão com equipamentos adequados. Então, a nova campanha é Eu Quero Minha Conservadora, né? Então, vamos fazer essa campanha, fala com o político, fala com o diretor do hospital, chora para todo mundo, que um dia acontece. Não aconteceu com computadores? Então, vai acontecer também com os equipamentos. Eu acho que a Tianguá, que eu queria citar aqui, quem tiver de Sobral, se eu estiver falando errado, eu queria falar que Tianguá tem 2 conservadoras de hemácia na agência deles. Então, a coisa mais linda da humanidade, eu queria dar os parabéns por Tianguá, que é uma cidade pequena, que conseguiu se organizar, que entendeu que a agência transfusional e que o sangue é fundamental para a segurança dos seus pacientes. E a gente tem que seguir o exemplo de Tianguá, né? Todo mundo ter tudo direitinho na sua agência transfusional. Tem alguém de Tianguá ou de Sobral aqui? De Sobral, doutora, só confirmando, é Tianguá, que tem duas conservadoras. Eu pedi até a foto, se lembra, Soraya? Soraya, é verdade, não, me mande a foto. E aí, assim, eu queria que a gente seguisse o exemplo de Tianguá, ok? Então, vamos correr para a gente ter uma conservadora de hemocomponentes, porque isso é fundamental para a segurança dos nossos pacientes. Sobre controle, conferência e solicitação de estoques, nós já conversamos, vou só lembrar aqui que a gente tem que cuidar dos nossos componentes, checando o estoque do SBS, estoque físico uma vez por semana. Lembrando que quem trabalha na área de saúde está sendo vigiado pela NR32, que fala que a gente não pode usar adorno, né? Porque a gente pode causar prejuízo ao paciente. Lavar sempre as mãos. Esses slides foram feitos antes da pandemia. Eu acho que a gente aumentou, né, essa lavagem das mãos recentemente, todo mundo com medo desse bicho brabo aí, né? Então, mas não podemos nunca esquecer que a gente tem que lavar mesmo, independente do Covid estar aí ou não, para a gente cuidar de todo mundo. Esses germes hospitalares, a gente acha que são bobinhos, mas a gente leva para casa, inclusive. Eu tenho uma colega médica que a filha se infectou com germe multi-R hospitalar, TU. Pegou de quem? Da mãe. Então, cuidado, certo, gente? E aí a gente tem os 5 momentos de higienização que vale a pena a gente citar. Então, eu vou sempre higienizar minha mão antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente, após o contato com a ilha, né, com as áreas próximas ao paciente. Peguei na mesinha de cabeceira, tem que higienizar, ok? Peguei no leito, tem que higienizar. E aí essa higienização pode ser feita com álcool ou com sabão. Lembrando que água e sabão tem que ser usado depois do banheiro, né? Sempre. E depois que a gente usa luva. Por quê? Porque fica o pó. E aí não posso usar álcool nesse momento, tá? Lembrando dos EPIs, temos que nos cuidar. A gente tem uma dificuldade dos óculos, né? Enorme. Eu sei que a gente usa gorro, sapato fechado, máscara, principalmente agora, né, que a gente está com medo de andar sem máscara em qualquer canto, mas os óculos são equipamentos de proteção individual, nós mexemos com amostras. Eu falo que a gente morre de medo da amostra que vem falando que o paciente tem HIV, né? Quantas amostras que a gente não recebe que a gente não sabe o diagnóstico de hepatite C, HIV, hepatite B, espero que estejam todos vacinados, mas a gente tem que ter medo de todas as amostras.
as amostras são potencialmente contaminadas, né? Então, a gente não pode, de jeito nenhum, manusear sem os EPIs. Isolamento de contato, além da higienização das mãos, o avental, luva, não chegar perto desse paciente sem a paramentação adequada. E lembrando um pouquinho também aqui sobre os tipos de resíduos, certo? Esse daqui, a gente tem que lembrar que a gente tem os resíduos A1. Resíduo A1, a gente vai colocar as bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes, as sobras de amostra do laboratório contendo sangue, luvas sujas de sangue, pipeta Pasteur, as cartelas vão todas para o saco branco. Lembra do saco branco? Que tem aquele símbolo do risco biológico. Então, luva suja de sangue, saco branco. Luva sem sangue, saco preto, tá? Por que a gente não joga tudo no branco? É tão melhor. Porque o branco custa 10 vezes mais para ser cuidado, ele vai para incineração. Então, é um gasto muito grande na saúde o valor para tratamento dos resíduos. Então, a gente tem que ter cuidado que é o nosso dinheiro. A não ser que aqui alguém não pague imposto. Alguém não paga imposto aqui? Acho que não, né? Então, é o nosso dinheiro, a gente tem que cuidar do nosso dinheiro, sim, sempre, né? Principalmente agora que a gente está tão difícil. Então, são resíduos caros. A gente vai colocar o hemocomponente com a bolsa vazia, aquele que está cheio, gente, ou porque o paciente teve reação, ou porque foi furado, descongelado, não usado, vamos mandar para o hemócio para incineração, que o hemócio dá o fim adequado, tem todo o registro, certo? Para eu não fazer isso dentro da agência transfusional, nem dentro do hospital. Os resíduos comuns, eu vou colocar peças descartáveis do vestuário, gorros, máscaras descartáveis, restos alimentares, material usado para antisepsia, hemostasia, né, quando eu furo a veinha do paciente, e quando a luva não tem sujidade aparente, também vai para o resíduo comum. Os recicláveis, aqui na agência transfusional do HU, a gente tem uma caixa de papel para reciclagem e de papel para reutilização. Então, imprimir alguma coisa, não vou usar outra parte do papel, né? O verso está em branco, a gente usa para rascunho. Se tiver os dois ocupados, vão para a reciclagem, certo? Pérfuro cortantes, cuidado, o lixo mais caro que a gente tem é um pérfuro cortante, certo? Então, nada de jogar pipeta Pasteur no pérfuro cortante, não precisa. Nada de jogar cartela no pérfuro cortante, não precisa. O que eu vou jogar no pérfuro cortante? Agulha, scalp, ampolas de vidro e as nossas ponteiras das micropipetas, certo? Porque aquilo lá fura, ok? Então, vou jogar no lixo amarelo. O restante, tô com pipeta Pasteur, tô com tubo, lixo branco, ok? E aí, por que a gente tem todas essas rotinas? Primeiro, atender a legislação. Nós temos uma legislação, eu falo que a hemoterapia, ela talvez seja mais fácil a gente trabalhar, porque a gente tem um caminho muito bem descrito em todo lugar. Eu sei o que a legislação espera que a gente faça, né? A gente não precisa inventar o caminho, a legislação já fala, faça assim. Então, a gente tem uma legislação que é para nos proteger o profissional assistencial e, principalmente, proteger o paciente, né? A gente padroniza nossos resultados, melhora os fluxos nas agências, aumenta a segurança do processo e, no final das contas, o que a gente mais quer, otimizar a segurança do paciente. Gente, era isso, quase que a gente não termina essa aula de rotinas, né? Mas terminamos. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma colocação para a gente discutir agora. Tem uma mão levantada. Pode falar. Vanice? Não? Gente, nenhuma dúvida? Daniela? Bom dia, doutora. Me escuta? Bom dia, sim. Com relação a gente acionar os políticos para conseguir equipamentos. Ano passado, a gente iniciou aqui em Canindé um trabalho para a gente conseguir para a conservadora do plasma. Uhum. E, assim, basicamente, a gente parou por receio de não misturar com politicagem. Então, assim, onde é que a gente pode estar pegando orientações para a gente dar seguimento? Na verdade, vamos aproveitar ano político, né? Ano que vem, eleição grande.
Daniela, na verdade não tem orientação formal, mas eu fui uma que a gente teve uma reunião no EMOS semana passada com um vereador aqui de Fortaleza e fui uma que chorei para ele, para ver se a gente conseguia resolver a situação. Eu não gosto de política, quem me conhece sabe disso, mas talvez às vezes seja o único caminho, certo? A gente está tendo muita dificuldade, há muitos anos existe essa necessidade de adequação dos equipamentos das agências transfusionais, e a gente não tem conseguido resolver, né? A responsabilidade é do hospital, eu não sei se todo mundo tem ciência disso, então o EMOS não tem responsabilidade sobre essas agências transfusionais, acabou ao longo dos anos assumindo muita coisa, porque o hospital não dava e o EMOS ficava no desespero e fazia. O problema é que o EMOS não tem condições de manter desse jeito, porque nem o nosso parque está atualizado. Por exemplo, eu tenho equipamento que não deveria mais estar em uso porque está obsoleto. E a gente não consegue resolver isso porque a gente não tem verba. Eu falo que o sonho da minha vida é a gente assumir realmente a responsabilidade sobre isso, que é um sonho que foi criado aqui no Ceará. Eu não tinha, eu ficava horrorizada quando eu voltei de Ribeirão Preto do que o EMOS fazia para as agências transfusionais, né, de dar reagente, de dar todo o suporte, coisa que nenhum lugar do Brasil faz. O EMOS tornou isso a responsabilidade, por exemplo, o envio dos insumos para os testes pré-transfusionais. Mas o EMOS não tem condições mesmo de assumir essa responsabilidade que é do hospital, porque ele não consegue ter o recurso para isso. Então, assim, o ideal é que o próprio hospital entenda que ele tem que fazer. Está na legislação, gente. Peguem a portaria de consolidação número 5, entreguem na mão do comitê transfusional, do diretor do hospital, para ver se resolve. Mas isso eu imagino que vocês já tenham feito, né? Vigilância sanitária, quando vai vistoriar, pontua também. A questão é que... portaria número 5 de consolidação, é isso? Isso, anexo 4. Ele coloca sobre o equipamento para guarda de hemocomponentes. A gente tem que tentar organizar. Eu falei político, mas eu falei numa situação de desespero, porque eu imagino que o diretor já foi acionado, o comitê transfusional já trabalhou com isso, não conseguiu resolver, porque são muitos anos com equipamentos inadequados de guarda de hemocomponente. Mas a gente não pode aceitar. Deixa eu só te interromper, assim. Eu falei político porque eu também peguei o teu gancho. E nós temos aqui em Canindé uma vereadora muito atuante na área da saúde, que é enfermeira. Inclusive, ela já sinalizou, perguntando como era que fazia para trazer aqui para Canindé um posto de coleta. Né? Ela está, assim, bem interessada no assunto, então a gente vai, popularmente falando, cair para dentro com a conservadora de plasma e pelo menos mais uma de hemocomponente. Isso. E assim, o mundo ideal é a gente ter 2 conservadoras de hemácias em todas as agências, uma ficaria para guarda de reagente, outra para hemácia, para ser o backup uma da outra, né? Sim, então, sim. Né? Então, assim, o ideal é Tianguá. E aí a gente tentar organizar dessa forma. O EMOS vem trabalhando junto com a CESA um negócio chamado Linha de Cuidado ao Trauma, em que a gente começa também a enxergar os hospitais polo, a presença das agências nesses hospitais, que é uma necessidade para definir como hospital polo, e a utilização de equipamentos adequados para a guarda de hemocomponentes. Então, inclusive, a gente tem uma reunião na quinta-feira sobre isso. Mas, independente do que a SES e o EMOS podem fazer, lembrando, a responsabilidade é do hospital, a agência é do hospital. Do mesmo jeito, eu sei que eu vou comparar o hospital vinculado ao Ministério da Educação, né, que é o nosso HU-IMEA, que a HU-IMEA colocaram os equipamentos próprios dentro da agência transfusional. Ainda tem coisa do EMOS aqui? Tem. Mas eu sei que o processo está em andamento, já falta só o empenho. Então, a gente tem pedido, tem cobrado isso da diretoria e tem cobrado como comitê transfusional. O comitê transfusional tem uma voz muito grande nesse processo. Então, conversem com o comitê transfusional, levem a legislação, mostrem para ele o que precisa ser ajustado, né? Tá certo? E às vezes o político é a solução, né? Apesar de eu achar que a gente não precisaria nunca ter que recorrer ao político para cumprir uma legislação. Mas, infelizmente, a gente não está conseguindo de outra forma. Tá certo? Obrigada. De nada. Alguém mais? Doutora Denise, é só uma dúvida em relação ao protocolo do doador único, do RN. Pode falar. No caso, os RN que tiver no protocolo, que for solicitado transfusão de plaqueta,
o grupo da plaqueta também vai ser O positivo? Não, Toda o grupo transfusão da de plaqueta plaqueta, do crio e do plasma é sempre o do bebê. Sempre, obrigatoriamente. Não tem opção de ser de outro grupo. Ah, eu não tenho outro grupo, o hemoterapeuta Demócio vai definir qual é o grupo e como vai ser feita a modificação do componente, se necessário. Então, o CH é O. O resto é do grupo do paciente. Obrigada por perguntar, para a gente não deixar dúvida em relação a isso. BBA, plaqueta A. BBA, B, plasma B. BBAB, crio AB, certo? Então, sempre do grupo do paciente, qualquer outro componente. O único que vai ser O vai ser o concentrado de hemácia, certo? Certo, doutora Denise. Aí, no caso, esses RN que entram no protocolo do peso que fica em torno de 1.200 gramas, e aí ele se mantém até os 4 meses de vida. É assim? Aí após... Na verdade, a definição para a saída do protocolo vai depender do ganho de peso do bebê, mas principalmente qual é a necessidade transfusional dele. Se eu tenho um bebê que está transfundido a cada 30 dias, às vezes acontece, ele sai do protocolo, não tem sentido ficar, né? Tá certo? E aí essa decisão é bem individualizada. A de entrar é fácil, a de sair é mais complicado. Pois é, doutora Denise, é porque o que é que acontece? Aqui, a nossa rotina, a gente tem muitas transfusões de RN, e RN que estão no protocolo. Então, por vezes, acontece do RN sair do peso estabelecido, ficar de 1.300, às vezes até 1.500, e o médico pedir que dê continuidade ao protocolo. Que o peso não é... Pronto, o peso nunca vai ser a única resposta para a definição se vai continuar no protocolo, certo? Geralmente é a quantidade de transfusões. Se o bebê transfunde pouco, eu não tenho nem como deixar no protocolo, né? Porque a validade da bolsa máxima é de 42 dias, ele transfunde uma vez por mês, não tem sentido esse bebê ficar no protocolo, certo? Beleza. No caso, eles têm várias politransfusões, sabe? Principalmente RN que está na UTI NEO. Por vezes RN que estão com sangramento. E aí eles se estendem, essas transfusões. Eles transfundem várias vezes. Aí, nesse contexto, a gente até entra em contato com o médico que está sendo responsável por aquele bebezinho. E aí o médico, por si só, ele decide, não, saiu do peso, mas aí eu quero que dê continuidade do protocolo. Também pela questão da coleta, né? Para evitar estar fazendo tantas funções no RN. Pronto, mas o protocolo de doador único não está vinculado à coleta das amostras pré-transfusionais, certo? Isso tem que ficar claro. O protocolo de doador único é a forma que eu vou selecionar o concentrado de hemácia. Mas mesmo o baby que não está no protocolo de doador único, eu só vou coletar essas 2 amostras iniciais. Eu não vou ficar coletando amostra até os 4 meses se o bebê permanecer internado. Aí eu vou liberando o O, que pode ou não pode estar no protocolo de doador único. Certo? Mas aquele bebê que transfunde muito, independente do peso, sugiro manter no protocolo de transfusão de doador único, certo? Parecido. Beleza. Mais alguém, gente? Doutora Denise? Oi. Bom dia, Isaú. Oi, Isaú, bom dia. Só esclarecimento. No caso de transfusão autóloga, se nos exames pré-transfusionais esse paciente postar alguma doença que contraindica a transfusão, no caso, qual é o procedimento? Mesmo assim, ele vai receber a transfusão, é isso? Vamos só entender. As amostras do doador, é isso? Né? A amostra do que é o próprio paciente, né? No caso. Mas a da doação que você fala. A amostra da doação é um anti-HIV da doação ou é o teste pré-transfusional? Pronto. Essa definição, se a bolsa vai ser usada ou não. Pronto. A definição, se a bolsa com sorologia positiva vai ser usada ou não, é uma definição sempre em conjunto do hemoterapeuta do Demócio com o médico assistente do paciente, com o consentimento do paciente. Já usei bolsa com sorologia positiva para doação autóloga. Por quê? Porque era um sangue raríssimo, que eu não tinha ainda identificação do anticorpo, eu não consegui saber o que estava acontecendo e a gente precisava operar o paciente, certo?
eu tenho doador disponível, eu não vou usar essa autóloga com sorologia positiva, certo? Porque é mais complexo toda a liberação. Mas sim, é possível em algumas situações a gente definir que aquela bolsa, mesmo com sorologia positiva, vai ser usada, certo? Outro esclarecimento que eu queria fazer. Em situação de emergência, a gente tem recebido aqui algumas vezes RT com o termo, meu termo assinado, termo de responsabilidade, mas muitas vezes não especifica o item. Tem lá aqueles 2 itens no rodapé da RT, o médico não especifica. É obrigatório ele especificar aquele item para ser liberado? Vocês vão ter que saber. Proceder? Pronto, vocês vão ter que saber do médico o que ele realmente quer, né? Se é uma transfusão de emergência ou se é uma bolsa, se ele acha que é uma bolsa incompatível. Eu, assim, não vejo problema de vocês conversarem com o médico e assinalar o item correto, já que o médico já assinou, certo? A gente mesmo pode marcar, conversando com ele? Depois de conversar com o médico. Não é obrigado voltar a RT para ele marcar, não. Não precisa, não precisa. Tá bom, então. Viu? Tá bom, doutor. Obrigado. Nada. Alguém mais, gente? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de tirar uma dúvida, porque no meu serviço, eu trabalho num serviço que tem bastante neonatologia, e a gente costuma utilizar, a gente não utiliza doador único, mas a gente costuma utilizar isogrupo, porque a gente tem grande acesso às mães, então a gente coleta sangue das mães, se elas forem isogrupo com o bebê, a gente faz sangue isogrupo. E também a gente tem o protocolo de usar até 14 dias no máximo de coleta o sangue. Eu gostaria que você comentasse sobre esse protocolo, e eu fiquei curioso para saber como que funciona o plantão de responsável técnico 24 horas do Hemócio. Pronto, Obrigado. vamos devagar, que a memória não é boa. Sobre a utilização de isogrupo, não há problema vocês fazerem isogrupo, contanto que vocês coletem a amostra a cada 72 horas. Está escrito na legislação, na nossa portaria, certo? Como nós não temos coragem de ficar coletando a cada 72 horas, a gente usa a O. Aí, se vocês estiverem fazendo do mesmo grupo do paciente, vocês vão ter que coletar essa amostra sempre para cruzar, fazer tudo direitinho conforme a legislação preconiza. Eu acho que não vale a pena, certo? Porque a gente acaba furando, espoliando muito o bebê sem necessidade por conta de um CH que eu quero que seja do mesmo grupo. O meu entendimento é que não vale a pena fazer dessa forma, certo? A segunda pergunta foi qual, Diego? Vamos lá, ajuda minha cabeça aqui. Sobre o plantão 24 horas do Hemócio. Pronto. O plantão 24 horas do Hemócio, ele funcionava de forma informalmente, há alguns anos, começou em 2013, com a minha pessoa, porque né, eu não gosto da ideia de ter serviços desassistidos, mas a gente formalizou esse plantão no finalzinho de 2014, com hematologistas e hemoterapeutas no sobreaviso formal. A gente tem uma RDC, eu não tenho o número dela aqui agora para te dar, que isso é uma obrigatoriedade. O serviço de hemoterapia, né, como um hemocentro, tem a obrigação de ter um plantão médico formal 24 horas, tá? Então, o Hemócio se adequou, tem um serviço, né, um médico de sobreaviso, hematologista e hemoterapeuta, para atender a hemorragia inteira do Ceará. Então, nós somos acionados por qualquer local do Ceará que precise de alguma orientação médica relacionada à transfusão. Tá? E isso, os hemocentros podem se adequar a partir dessa obrigatoriedade da RDC. A gente não tinha anteriormente, mas a gente se adequou e a gente tem uma lei, né, uma resolução definindo que isso é obrigatório para os serviços maiores. E tem, claro, a questão de serviços menores, que nessa mesma RDC fala que existe necessidade de uma prontidão também para discussão de casos. E aí você pode ver, se você quiser me mandar depois alguma mensagenzinha, eu vejo exatamente qual é a RDC para te encaminhar, tá certo? Certo, obrigado. Nada. Quem mais, gente? Doutora Denise, eu queria Oi. tirar uma dúvida. Pode falar. Chega um RT, paciente com hemoglobina de 5,5, o médico botou lá que é anemia ferroprima. Pediu 4 bolsas de sangue para o paciente. Eu devo proceder como? Eu falo com o bioquímico, eu ligo direto para vocês. Não, você deve acionar o responsável técnico da sua agência, certo? Toda agência transfusional tem um médico responsável técnico, ele tem que ser acionado nessas situações, tá bom? Certo, mas normalmente eu trabalho à noite é vocês, né?
Pronto. Aí, à noite, se chegar a solicitação de 4 concentrados de hemácia, você vai entrar em contato por conta dos 4 concentrados de hemácia, certo? Senão a gente vai matar o paciente, né? Então, como a gente não quer matar o paciente, o plantão tem que ser acionado, certo? Não, é porque já aconteceu. Por coincidência, o Pierre estava dando tinha vindo fazer um treinamento com a gente aqui, aí ele foi e disse, não, você vai mandar só 2. Uhum. Pronto, aí essa definição sempre vai ser com o médico, né? Então, o hemócio geralmente entra em contato para definir, tá certo? Então, tá bom. Quem mais, gente? Mais alguém? Não, tiraram todas as dúvidas. Então, essa foi nossa última aula desse curso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que muita gente se assustou com a parte da imunematologia mesmo, né? Mas eu falo que a gente sempre tem que ter o primeiro contato com temas mais difíceis, né? A imunematologia é um tema muito difícil, né? Difícil até para quem faz imunematologia todos os dias, mas esse contato inicial é necessário para a gente entender a complexidade do que acontece no laboratório e a gente poder, pelo menos, compreender porque, às vezes, a bolsa não vem do jeito que a gente queria, tão rápido como a gente gostaria, né? Mas eu fico feliz, a gente está hoje com chegou a 130 participantes dessa aula, a gente chegou a uma aula que tinha 200 participantes, então eu acho que vocês têm achado bom, né? Essas aulas são feitas sempre com muito carinho, entendendo que educação é o que vai mudar o mundo. E eu espero que vocês tenham mudado pelo menos um pouquinho por conta desse curso. Tá certo? Obrigada a todos. Oi. Doutora Denise, bom dia, Raulina. Eu quero agradecer a senhora por essas aulas e direcionamento que essas condutas que a senhora vem aplicando com a gente. Isso tem muitas informações que a gente que trabalha nas agências transfusionais precisava receber, e assim, brilhante, eu não sei nem onde é que a senhora busca tantas informações que às vezes a gente busca na literatura e não encontra, mas a senhora está de parabéns, muito obrigada mesmo, sim, de coração, eu sou sua fã em termos de conhecimento e de tudo, de aprendizagem. Aí eu queria complementar, obrigada, Raulina, mas eu queria complementar uma coisa, gente, tudo que qualquer pessoa fala na vida tem que ter na literatura, certo? Se alguma coisa que eu falei aqui vocês não encontrarem, vocês vão falar comigo, porque a gente tem que encontrar essa fonte, certo? Claro que pois exatamente, que às vezes eu pesquiso nas plataformas, às vezes não encontro quanto a senhora, assim, a pesquisa, acho que a sua busca é bem uma busca avançada mesmo, e, assim, é brilhante. Pronto. Brilhante mesmo. Parabéns. Aí, tudo na vida a gente vai aprendendo, né? Então, algumas condutas que a gente faz hoje no Ceará foram condutas de experiências na nossa necessidade, né? Eu falei, por exemplo, a bolsa é pequena, é grande, quer. Isso é uma conduta nossa do Hemócio. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisava melhorar a liberação dessa transfusão de emergência para não ter um susto de liberar uma bolsa, né? Um susto com uma probabilidade maior de liberar uma bolsa que causaria problema para o paciente. Então, mas no geral, gente, as condutas que foram apresentadas nesse caso, não essas condutas muito específicas no nosso serviço, são da legislação, são o manual da ABB, são da literatura médica, né? Então, se vocês tiverem dúvida, peçam o manual da ABB, deem uma olhadinha, o Hemócio tem à disposição se vocês precisarem. Tem um PubMed para vocês procurarem literatura médica, certo? Tem os protocolos do Hemócio, porque cada instituição tem seu protocolo diferenciado, né? Mas tudo é para estar escrito. Se eu disse alguma coisa aqui que vocês não encontraram, vocês me cutuquem que eu tenho que falar onde é que está. Combinado? Nunca acreditem piamente em ninguém. Vamos partir desse princípio? Sim, senhora. Doutora Denise, está no Qualiex, é esse da ABB? Não, o manual da ABB não. Aí você pede individualmente, a gente manda, tá certo? Beleza, doutora Denise. Muito obrigada. Tenha um bom dia e um feliz dia do servidor público para a senhora e para todos, né? Obrigada. Gente, mais alguém? Vamos terminar? Então, obrigada a todos.